podcast Saúde Integrativa nas ondas da Cariri FM. E hoje temos um convidado especial e um tema bastante importante para você que está nos acompanhando aí pelas ondas da Cariri FM e também pelo podcast Saúde Integrativa no Instagram, que é sobre lesões. Isso mesmo, falando de lesões no joelho, pessoal. Então você sente algum tipo de lesão no joelho? Sente algum incômodo? Então daqui a pouquinho a gente vai estar falando com o especialista Dr. Maciel Pita. Ele vai estar falando conosco sobre como tratar, como prevenir essas lesões no joelho, certo? E vamos dar uma boa tarde de hoje à nossa equipe Saúde Integrativa. Hoje nós estamos aqui com o Wesley Vitor e a Gláucia Paola. A Gláucia Paola, que é psicóloga e atende aqui no Juazeiro, na região do Cariri, com tratamentos, com transtornos alimentares, avaliação para cirurgias bariátricas e psicologia do emagrecimento. Tá saindo só não. Oi. Microfone. Agora? Oi? Foi. Boa tarde a todos! Estamos aqui mais uma vez para começarmos um programa podcast Saúde Integrativa nas ondas da Cariri FM. Isso, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre lesões no joelho. Isso, com o especialista Dr. Maciel Pita. Ele vai estar falando daqui a pouquinho como prevenir, como tratar. Se você tem algum tipo de incômodo, se você tem algum tipo de lesão no joelho, então manda sua pergunta. Vai aí no podcast Saúde Integrativa 22 e você já vai tendo total condições de ficar por dentro de como tratar e de como prevenir essas lesões no joelho, tá certo? E nossa equipe hoje está aqui com a Gláucia Paola, que é psicóloga e atende aqui no Juazeiro com os transtornos alimentares, é psicóloga para avaliações de cirurgias bariátricas e também psicologia do emagrecimento. Estamos também com Wesley Vitor, professor de educação física e personal trainer, especialista em reabilitação de joelhos e grupos especiais. Daqui a pouquinho, nossa companheira Cíntia também vai estar conosco para juntos iniciarmos essa 10ª edição do podcast Saúde Integrativa. E agora eu recebo boa tarde da nossa equipe, Gláucia Paola e Wesley. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, aqui é o nosso convidado, Dr. Maciel Pita, e a todos os nossos ouvintes da Rádio Cariri FM. Mais uma vez, estamos aqui, para trazer muitas informações, tirar muitas dúvidas da população. E vai ser uma tarde bastante proveitosa, até porque é um tema bastante evidente, viu, Gláucia Paola? Quem é que não sente aquela dor aguda? Quem é que não passa por aqueles incômodos no joelho, né, Vicente? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, né? Boa tarde, gente. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aí, gente que acompanha a gente pelo Instagram. Boa tarde, doutor Marcel. É uma honra estar aqui com o senhor junto. Só até, gente, eu não posso nem falar muito, porque quando a gente entrega a vida de um pai a um médico, né, a gente... É porque a gente confia demais, né? Então, assim, fico muito honrada em tê-lo aqui. É uma pessoa que acompanha, que acompanhou e acompanha ainda o meu pai nas questões de problemas ósseos nele, assim, e sempre com um trato muito bom, uma destreza, uma paciência, um respeito ao paciente, acima de tudo, demonstrando sempre, assim, muito conhecimento. E para mim, falar de Dr. Marcel, eu digo assim, eu sou fã de carteirinha. Hoje eu tava vindo da missa, eu fui assistir missa no Horto e até comentei, passei na pedra do joelho e até comentei. Se Padre Cícero não resolver na pedra do joelho, pode ligar para o Dr. Marcel que ele está resolvendo, né? Eu até fiz essa brincadeirinha, esse comentário quando passei pela pedra do joelho. Então assim, seja bem-vindo, se sente em casa, aqui é um localzinho da gente, onde o senhor sempre vai ter vez, voz, para o que quiser. E aqui a gente vai bater um papo. Um papo bem legal em relação a tudo que você sabe. Muito mais do que a gente, né? Então, fica à vontade. Se sente em casa. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes, do podcast Saúde Integrativa, da FM Cariri. É um prazer enorme e eu fico bastante lisonjeado com tantos elogios. Na verdade, é um prazer para mim, um orgulho e ter a confiança de vocês e estar aqui
dando uma contribuição para todos os ouvintes do Cariri, né? Especialmente o pessoal da Barbalha, que essa rádio se localiza na cidade de Barbalha. Então é um grande prazer e vamos conversar, é um prazer para mim e eu fico extremamente à vontade de falar de lesões de joelho, enfim, não só lesões de joelho, mas também com todas as lesões ortopédicas e traumatológicas, né? Se vocês estiverem ouvindo, se quiserem fazer perguntas aqui no Instagram da Podcast Saúde Integrativa, acho que saiu o som, né? Da Saúde Integrativa, é um grande prazer que a gente está aqui respondendo com o maior orgulho do mundo e com maior satisfação para todos os ouvintes. Ótimo, então vamos dar início a esse 10º episódio do podcast Saúde Integrativa, que tem o apoio da Empório Natural. Então, quer comer bem com alimentos saudáveis, procura a Empório Natural aqui na cidade de Barbalha. E também temos o apoio da Óticas Afago. Então, quer trocar o seu óculos, está precisando fazer um óculos novo, faça como a Cintia e como a Glaucia. Já foram lá na Óticas Afago, já fizeram a manutenção da vista, né? Que aí a gente pode estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, pessoal, falando um pouquinho de joelho, né? É uma das principais articulações que nós temos no nosso corpo. Ela é responsável justamente também, além da movimentação, como também da sustentação do nosso corpo. Então, é necessário que você fique atento a alguns tipos de sinais que você possa estar tendo, que isso pode estar levando a ter ou gerar uma lesão no seu joelho. Então, para que a gente possa falar um pouquinho sobre uma das principais articulações do nosso corpo, né? Estamos aqui com o Dr. Marcel Pita e eu gostaria de fazer a primeira pergunta, doutor, que é sobre quais são as principais funções, né, do joelho. O pessoal, às vezes, eles ficam um pouquinho sem entender como realmente entender essa parte do joelho. Então, se eu falasse um pouquinho de como o joelho ele é importante para o nosso movimento, para a nossa vivência. Na verdade, o joelho, né, é uma articulação extremamente importante do nosso corpo. Ela compõe pela parte distal do fêmur, pela parte proximal da tíbia, né, que é esse osso da canela, e o fêmur todo mundo conhece, que é o principal, é o maior osso do nosso corpo, né, um osso muito duro. E ali nós temos uma articulação, essa articulação é uma articulação extremamente importante para a movimentação do nosso corpo, né? Além da movimentação, sensação de direção, de peso, de pressão, né? De locomoção. Enfim, eu acredito que o joelho, como o quadril e o tornozelo, são as articulações que suportam muito peso, também como a articulação da coluna. Né? A gente não deixa de ser cada uma mais importante que a outra, mas a gente dá a importância devida de cada uma. Mas são as lesões que realmente, as articulações que realmente mais sofrem, né? Com o passar do tempo, né? Com excesso de peso, com sobrecarga nessa articulação, né? Principalmente os jogadores de futebol que trabalham, né, com essa articulação, os jogadores de vôlei que também trabalham com essa articulação, sofrendo muito impacto nessa região, trazendo para isso alguns danos na parte articular do joelho e, consequentemente, evoluindo com o tempo uma dor, né, localizada nessa região, trazendo uma impossibilidade de locomoção e até mesmo uma dor que dificulta o seu dia a dia, né? As dores no joelho, elas começam de pouquinho em pouquinho, né, como as articulações, e até chegar a um ponto que incomoda suas atividades do cotidiano, suas atividades do dia a dia. Geralmente a gente mais se preocupa com essas atividades do dia a dia, né? Infelizmente a gente deixa para procurar um educador físico, um fisioterapeuta, até mesmo um ortopedista, para estar tratando essa lesão do joelho quando ela está fazendo um incômodo nas suas atividades do dia a dia, de se levantar na cama, de ir para o banheiro, escovar os dentes, se agachar para amarrar o seu sapato, tirar o sapato, brincar com seu filho. Então essas atividades do dia a dia, quando pega mesmo, o próprio paciente procura a gente para tratar, e quando a gente já vai tratar, essa lesão já está bem avançada. Perfeito, isso mesmo. As pessoas elas vão procurar, quando vão procurar, né, depois desse incômodo, e aí pode ser que já esteja num grau tão elevado que precise de uma intervenção cirúrgica. É isso, doutor? Exatamente.
A gente consegue, sim, sem dúvida nenhuma, tratar e prevenir essas lesões antes mesmo que essas lesões se tornem cirúrgicas. Hoje nós temos inúmeros métodos que a gente pode estar aí tentando regenerar ou até mesmo diminuir o processo inflamatório que a gente tem no joelho. Eu faço parte da medicina regenerativa, né? Eu fui buscar em São Paulo esse tratamento com a medicina regenerativa, juntamente com o tratamento de intervencionismo da dor, que é mais uma forma de auxiliar aquela pessoa que não quer operar ou aquela pessoa que quer postergar a sua cirurgia. É uma forma aí de estar trazendo um benefício a mais, né? Um arsenal a mais que a gente pode estar dando, né, nesses casos específicos de joelho, como quadril, tornozelo, enfim, todas as articulações que compõem o processo da cartilagem, né? Isso. Entrando agora, basicamente, dentro de uma lesão, doutor. O pessoal fala muito, e pelo menos eu, como professor de educação física também, e como personal, eu recebo muito cliente, aluno, que fala muito que tem incômodo no joelho, e quando vai, que a gente orienta, procurar um ortopedista, fazer os exames realmente para saber como realmente está sua articulação, aí eles vêm com condromalácia patelar. Então, o que é a condromalácia patelar e como identificar se você já pode estar, porque existem vários níveis da condromalácia. Exatamente. Então, doutor, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente poder realmente já adentrar nesse assunto de lesão. Na verdade, esse é um tema muito pertinente no nosso dia a dia, até porque já existia esse problema há muito tempo, mas na verdade, como a gente teve um acesso a mais aos exames de imagem, principalmente a ressonância nuclear magnética, que antigamente a gente tinha uma dificuldade de fazer uma ressonância, existia uma ressonância aqui na nossa cidade e era mais para esses casos específicos, até uma certa dificuldade de realizar esses exames através de plano de saúde, até mesmo de preços, né, que eram bastante exorbitantes para a gente saber se simplesmente o paciente tinha uma condromalácia. Então, na verdade, a condromalácia, ela nada mais é do que um amolecimento da cartilagem da patela, né? Esse amolecimento da cartilagem da patela leva a lesões nessa própria cartilagem. Eu costumo sempre comparar de uma forma mais didática para o pessoal entender, né, que a cartilagem, imagina que você toma uma água de coco, e dentro da água de coco tem aquela laminha que a gente gosta de comer com coco, né? Então, a partir do momento que a gente vai passando a colher naquela laminha do coco, a gente vai gerando uma lesão naquela laminha do coco até chegar naquela região do osso. Então, eu classifico aquilo mais ou menos com os graus que a gente tem da condromalácia. E a condromalácia nada mais é de uma alteração mecânica que o paciente vai gerando ao longo dos anos naquela região da patela, né? A patela, ela se articula com a parte do joelho, com um acidente anatômico que a gente tem no joelho que se chama tróclea. Então a patela, ela tem que deslizar ali naquela região. Então quando a gente tem alguma alteração mecânica, ou seja, alguma alteração da parte da musculatura, seja a musculatura mais forte de um lado, mais forte de um outro, ou até mesmo a altura dessa patela, se essa patela é mais alta, se essa patela é mais baixa, se essa patela é mais lateralizada, ou se essa patela é mais medializada. E quando a gente começa a dar impacto, aumentar o peso, subir e descer ladeira, essa patela ela vai se deslocando um pouco mais na parte lateral da tróclea, fazendo um impacto maior naquela região da tróclea, e junto com a patela, e vai amolecendo a cartilagem da patela, levando a erosões, fissuras, até chegar por baixo da patela, por baixo da cartilagem, que é o osso subcondral. Então, é engraçado a gente dizer que exatamente a condromalácia, ela só poderia sentir dor no grau 4, certo? Porque quando a gente atravessa a cartilagem, chega no osso subcondral. Porque cartilagem, ela é avascular e aneural, ou seja, ela não tem vaso e não tem nervo. Então, teoricamente, era para não sentir dor o paciente, mas não é isso que a gente pega. A gente pega pacientes com grau 1, grau 2, grau 3, sentindo muita dor nessa região do joelho. Mas por que dói? Na verdade, o deslocamento dessa patela para um lado ou para o outro faz com que aconteça um estresse no retináculo. O retináculo é uma estrutura que sustenta essa patela e aí a gente vai inflamando esse retináculo. E por isso que o paciente sente muita dor. No grau 4, não, que já invade essa cartilagem, acaba essa cartilagem e já faz um buraco no osso. E é onde a gente tem a sensibilidade da parte neural, ou seja, a gente vai começar a sentir muita dor realmente
a partir do grau 4 porque já tem uma erosão completa dessa cartilagem, já chegou no osso e o paciente sente muita dor. Então, quando a gente já pega esse grau 4, o paciente realmente já começa com um grau de artrose, que já é outro nível da condromalácia, né? Porque todo paciente que vai ter condromalácia que não trata, essa condromalácia, teoricamente, ela vai desenvolver para uma artrose que a gente chama de fêmur patelar. Ou seja, a patela acaba se desgastando junto com o fêmur, fazendo uma artrose, fazendo aqueles bicozinhos que todo mundo só acha que só tem bico de papagaio na coluna, mas o bico, na verdade, é uma formação óssea que se dá por um estresse de uma carga de osso com osso, e aí vai formando essa erosão e vai formando esses bicozinhos de papagaio, e aí o paciente tem já a artrose especificamente. Então, dizendo aqui em miúdos, trocando em miúdos para que todos possam perceber, a condromalácia é uma alteração mecânica provocada por várias desordens que acontecem entre o quadril e entre o joelho, ou seja, alterações musculares, enfraquecimento de um músculo em relação ao outro, aumento de peso que o paciente vai desenvolvendo ao longo dos dias, a inatividade da própria musculatura, ou seja, a musculatura ela serve para absorver o impacto do joelho. Então, nada mais é do que um enfraquecimento dessa musculatura. Eu costumo comparar sempre a musculatura como uma armadura do cavaleiro medieval, né? A gente tem aquela armadura, quanto mais armadura, mais dificilmente a gente vai chegar no corpo, né, do cavaleiro. Então, a musculatura ela serve para proteção de carga. Se o paciente não tem a proteção de carga, porque a musculatura é fraca, isso vai gerar uma sobrecarga articular. Então é aí que começa todas as lesões que a gente tem no joelho. Olha aí, então se você que ainda não está fazendo fortalecimento de membros inferiores, principalmente na região da coxa, né, da parte femoral, então cuide para que você não venha a desenvolver uma condromalácia patelar. Eu te interrompendo, quando a gente tem muitos consensos em relação a vários tratamentos, a gente não tem ninguém sabe realmente como tratar uma coisa. Então, assim, se você tem uma ideia, a condromalácia se formavam até congresso. Antes da pandemia, tem um congresso de condromalácia patelar. Porque eram tantas formas de tanto tratamento, de tanto manejo de tratamento e até mesmo de causas que podiam ter a condromalácia. Então, quando a gente vê que tem muitos fatores relacionados a uma coisa, a gente não consegue dizer especificamente o que foi que causou aquilo. Então, na verdade, a gente tenta englobar tudo para que a gente possa tratar da melhor maneira. Isso aí. Então, você que tem algum tipo de dor, sente algum tipo de dor, manda sua pergunta aqui que a gente vai estar tentando esclarecer junto com o Dr. Marcel Pinto. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a Gláucia Paola, que ela já pediu aqui, até porque em algumas outras conversas, né, a gente conversando, ela disse que sente muita dor no joelho. Então, fique à vontade, Gláucia, agora. Primeiramente aqui falar para o senhor que Henrique Sampaio mandou um abraço. Henrique é um grande amigo, trabalhou comigo um tempo no Hospital São Raimundo, um cara bastante estudioso, hoje ele é técnico de radiologia, mas um cara que está sempre querendo evoluir onde ele está trabalhando. Então, ele gosta realmente de estudar e de fazer perguntas pertinentes ao assunto. Mandou um abraço grande, está de plantão, mas que está ali de olho, né? E assim, eu acho engraçado vocês falando da condromalácia. Há um tempo atrás, eu sentia muita dor no joelho e fui procurar uma pessoa especialista para olhar o que tinha acontecido. Me disseram que eu tinha condromalácia e que eu precisava fazer o enrijecimento da musculatura da coxa. Fortalecimento, obrigada. Fortalecimento da musculatura da coxa para que eu pudesse não ter problemas. Mas aí, o senhor me falando, aí eu comecei a pensar. Eu não sinto tanta dor. Eu sinto dores, mas eu não sinto. O que é que me causa tanto incômodo? Meu joelho, quando eu me abaixo, ele tem aquela zoadinha, aquele atrito, como se ele estivesse desfragmentando. Não dói. Dói quando eu bato, dói quando eu machuco. Mas é aquela questão que é como se aquele atrito, ele tivesse de uma certa forma desfragmentando o osso e me dá um incômodo. Eu escuto mesmo, eu vou subindo a escada escutando como se ele estivesse quebrando. Me abaixo, escuto como se ele estivesse quebrando. Na academia, quando às vezes eu vou, eu sinto também a zoada. E a zoada me incomoda. E
Aí vocês falando aí, questão de dor, tudo. Eu não sinto tanta dor. Não, na verdade, condromalácia é um diagnóstico mais radiológico, né? O paciente faz uma ressonância e nessa ressonância o paciente descobre que ele tem uma condromalácia. A condromalácia ela não é dolorosa em todo mundo. Tá? É tanto que foi o que eu questionei aqui no começo. Então, teoricamente, era para que a gente pudesse sentir dor somente no grau 4, que é quando acaba a cartilagem e entra no osso subcondral. Só que as pessoas que executam muita força nesse joelho, que corre, que pula, que salta, que engorda bastante, ela leva uma sobrecarga do fêmur com a patela porque tem uma desordem muscular. Então, a partir do momento que você encosta o joelho na tróclea do fêmur, ou seja, que você faz um aumento dessa pressão, você começa a poder sentir dor. Ou até mesmo quando você faz o excesso de movimento, de flexo e extensão nesse joelho, como uma corrida, porque geralmente essas pessoas que correm têm uma fraqueza de quadril que faz um negócio que a gente chama de valgo dinâmico. Ou seja, quando ele tira o pé do chão e quando ele bota o pé no chão, o quadril não consegue sustentar esse joelho de uma forma mais reta. Então o joelho ele entra para dentro. Então ao joelho entrar para dentro, a patela vai para fora. Então quando ele vai para fora, essa patela, ela acaba causando um estresse nesse retináculo dessa patela, nessa membrana que sustenta a patela. Então isso faz com que aconteça uma sobrecarga, uma inflamação e o paciente sente dor. Mas tem muitas pessoas que têm condromalácia que não sentem nada, ou seja, bateu o joelho, sofreu uma queda, bateu na cama e vai fazer um exame, vai fazer uma ressonância e descobre lá que tem um condromalácia grau 3. Você já tinha dor no joelho? Não, doutor, nunca senti dor no joelho. Isso é extremamente frequente. Isso aí a gente chama de achado de imagem. Tá? Mas tem muita gente que é equilibrado do ponto de vista muscular que não sente nada. Se você pegar esses halterofilistas que já malham com bastante intensidade, com bastante peso, você vai olhar o joelho dele, ele tem grau 4 de condromalácia e não sente absolutamente nada, porque a musculatura dele consegue absorver. É equilibrada do ponto de vista dinâmico. Então o paciente não sente nada. Então assim, é preciso tratar o paciente que tem condromalácia e que não tem dor. É como todo tratamento de fortalecimento, ou seja, a gente faz a musculação. Eu costumo dizer a todos os meus pacientes que se as pessoas fizessem musculação de uma forma correta, direcionada, acompanhada com o profissional, eu diria que diminuiria em torno de 60% a 70% das lesões ortopédicas que encontrar no meu consultório. Então é uma forma de prevenir. Tá? Então assim, isso eu estou falando numa atividade física que a gente usa de uma forma de fazer tratamento, não de forma profissional. A gente sabe que todos os excessos, né, provocam lesão. Né? Não tem ninguém que tenha mais dor que atleta. Atleta realmente é algo que sofre bastante dor porque ele causa o excesso, ele faz o overtraining naquela articulação e acaba tendo mais dor naquela articulação. Mas a condromalácia, ela precisa ser tratada mesmo sem dor, isso do ponto de vista mecânico, porque ela vai desenvolver artrose. Então, doutor, teoricamente a condromalácia vai desenvolver artrose? Vai desenvolver artrose. É a mesma coisa que um negócio que tem no quadril que se chama síndrome do impacto femoroacetabular. Toda síndrome do impacto femoroacetabular, se não for tratada, ela vai levar a uma artrose de quadril. Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo, que a gente vai estudando mais, que a gente vai tendo uma forma de prevenir lesões que são cirúrgicas. E aí já está completamente já estabelecido o quadro. Pois amanhã eu já vou ligar para Rosa. Rosa, marque, me agende aí com o doutor Marcel para que eu esteja aí já fazendo essa revisão, organizando meu joelho, né? E tem uma coisa que é a crepitação, né? Uma das grandes queixas dos pacientes são essas crepitações. As crepitações, infelizmente, a gente não consegue fazer nada com que elas sumam. Porque já teve uma lesão nessa cartilagem, a cartilagem já desgastou, né? Tem a articulação, ela já não é mais lisa, né? Ela não desliza de uma forma mais na superfície, mais sem atrito. Então, assim, hoje existem os ácidos hialurônicos, né? Que são lubrificantes que a gente coloca dentro do joelho, que diminuem um pouco essa crepitação. Mas sumir, infelizmente, não some. Isso aí, sabe o que é? Achado da idade. Mas muita gente nova tem também, cara. É incrível, né? Porque, assim, a nossa população, ela começou também a engordar muito do ponto de vista mais jovem, né? A gente vê muitos jovens que não praticam atividades, bem que melhorou muito de um tempo para cá, mas a gente vê muitos jovens que não têm praticado atividade física, que têm engordado, né? E a gente pega também
casos de condromalácia patelar muito evidente, e também a própria alteração anatômica que o paciente já tem, né? O paciente que às vezes tem um joelho muito valvo ou um joelho muito varo, então ele tem uma herança genética, né, acompanhada nisso, e aí também gera uma condromalácia de uma forma mais precoce nesse paciente. Isso aí, doutor Marcel, eu fico observando um pouquinho e vejo que se nós, tanto da área da educação física como também da parte educacional, buscasse identificar desde o desenvolvimento e aprendizagem motora lá na educação física escolar, acredito que muitos problemas desses seriam evitados, por conta justamente de tentar encontrar a melhor forma daquela criança se desenvolver, correndo, sabendo realmente ter todo o movimento motor, toda a aprendizagem motor e todo o desenvolvimento motor de forma adequada. Ah, sem dúvida, cara, sem dúvida. Até porque a educação física, ela, junto com a fisioterapia, ela evoluiu de uma forma significante. Na verdade, antigamente você fazia educação física, você não precisava ser nem professor de educação física. Na escola, na época que eu fazia, né, eu tenho cara de menino, mas eu vou fazer 40 anos agora. Então, na época de colégio, a gente pegava o professor, rapaz, tu gosta de jogar bola? Vai dar aula de professor de educação física. Cara, eu não sabia praticamente nada. Era carimba, vôlei, futebol, não tinha esse desenvolvimento mais motor que hoje tem, esse trabalhar a coordenação, a propriocepção. Então, hoje é muito importante o profissional da educação física estar aí contribuindo para essa avaliação motora, essa coordenação que o paciente tem, esse fortalecimento. Chegar para um pai, ó, seu filho tem um joelho muito para dentro, né? Deve se articular muito grande, seu filho tem uma hiperfrouxidão ligamentar. Então, isso é muito importante. Até mesmo as outras, a lordose, a escoliose, né, já poder identificar para poder já ir direcionando. Perfeito. Olha, a ortopedia ela não anda só. O ortopedista que quer andar só, ele vai ficar realmente isolado e sozinho. Eu costumo sempre trazer junto comigo um professor de educação física, um educador físico, um fisioterapeuta, porque o ortopedista ele consegue identificar, mas ele não sabe tratar de uma forma de reabilitar. Quem sabe reabilitar é o educador físico, é o fisioterapeuta. Né? O ortopedista, eu costumo dizer que é sempre um tripé. O ortopedista identifica e encaminha a melhor forma de tratar, o educador físico faz essa parte da reabilitação, de fortalecimento, e o fisioterapeuta trata essas lesões, né? Essas lesões articulares, essas lesões musculares, essas hérnias de disco que contém o paciente. Então isso é muito importante, é um tripé, é um tratamento constituído que a gente chama de multidisciplinar. Então precisa de todos esses profissionais para que a gente possa ter um melhor êxito no sucesso do tratamento. Por isso que estamos aqui. Faltou só um, doutor. O psicólogo para motivar e já é importantíssimo. Organizar os traumas. Aqui justamente olha, Glaucia, eu vou dizer aqui com toda sinceridade, de 100% das consultas ortopédicas hoje, eu vou dizer que 85% das pessoas ela tem problemas psicológicos. Elas têm uma ansiedade, elas têm uma depressão, elas têm algum tipo de patologia do âmbito psicossomático, né, mental, de uma forma muito intensa, porque todas as dores agudas, que elas não são tratadas, elas se transformam em dores crônicas. Então, o que é uma dor aguda? Eu passei aqui, bati meu quadril aqui e tomei um remédio, passei 15 dias, passou a dor, mas se esse trauma meu provocou um hematoma de uma forma muito intensa que não foi tratada, e esse hematoma levou uma sensibilização para o meu sistema nervoso central e passou mais de 3 meses, isso aí já se transforma numa dor crônica, né? E dor crônica, eu costumo dizer para o paciente que dor crônica no sistema nervoso central é como uma goteira caindo na cabeça. Ou seja, o paciente não tem paz. Ele não dorme bem, ele não come bem, ele não interage bem. Então isso vai gerando danos psicológicos nesse paciente, a um ponto que só um remédio para tratar não é o suficiente, né? A gente tem que fazer medicações que a gente chama de multimodais, ou seja, tem que adquirir medicações que ativem vários segmentos naquele nível do sistema nervoso central para que possa dessensibilizar aquela dor e o paciente se livrar da dor. Então, o psicólogo, como um psiquiatra, um terapeuta, é muito importante para o tratamento de dor crônica.
Por isso, Glaucio, que a equipe Podcast Saúde Integrativa tem toda essa gama de profissionais para poder auxiliar as pessoas. E quando não treina, a gente traz, né? O principal é quando não faz parte da nossa bancada, a gente traz. A gente traz, porque é importante, É né? importante. E é interessante quando se coloca isso, porque até mesmo quando não se cronifica uma dor, existe aquela questão da pessoa dizer assim, será que eu consigo novamente a andar novamente, a deambular normalmente? Eu vou conseguir ter novamente os meus movimentos? E a pessoa fica, às vezes, com medo de botar. Eu me lembro há anos atrás, quando eu quebrei o pé. O pé. E eu fiquei com medo de botar o pé no chão depois que eu tirei o gesso. Então, assim, eu botava o pé no chão e tremia. Eu digo, meu Deus, vai quebrar meu osso de novo. Eu era novinha. Então, assim, a gente precisava trabalhar tudo isso, né? Trabalhar a cabeça, entender que eu não vou quebrar o pé, que o osso não ficou mole. Mas na minha cabeça de criança, eu não podia mais botar o pé no chão porque ia desfragmentar todo o meu pé. Por isso que é interessante, às vezes, a gente entrar, o psicólogo ter essa noção e estar em conjunto. Porque a gente vai trabalhar justamente os medos, os traumas, as dores crônicas, mas também os medos que a gente carrega na vida da gente por conta de dores. Sem dúvida. Pra você ter uma ideia, os idosos que sofrem fratura de fêmur, de 60% a 70% deles, acima de 85 anos, em 6 meses eles diminuem a sobrevida em 50%. E quando eles não diminuem a sobrevida em 50%, eles causam uma depressão profunda nesses pacientes, porque eram deambuladores domiciliares, ou seja, eles caminhavam dentro de casa, podiam até mesmo para a igreja ou para um supermercado, de forma mais lenta e tudo, mas pelo menos ia, ou seja, ia para o banheiro sozinho, e a partir do momento que ele sofre aquela fratura de fêmur, ele começa a ter uma dependência dos familiares. Então aquilo vai debilitando muito o idoso do ponto de vista mental. Assim, os idosos às vezes começam a ter fragilidade do ponto de vista mental, não quer comer, não quer andar, não quer interagir com ninguém, porque hoje ele se torna muito mais dependente e isso vai transformando numa depressão e até mesmo morte, no caso dos idosos. Então é uma coisa que deve muito ser trabalhada do ponto de vista psicossocial, é a questão da queda no idoso também, para que ele possa ter uma dependência familiar de uma forma saudável, não ser tão patológico, né, do ponto de vista de saber que ele vai andar depois, mas eles se debilitam tanto de uma forma mental que eles fazem uma sarcopenia, ou seja, a perda da massa muscular tão intensa que eles se retraem e não querem mais saber de andar. Doutor Marcelo, o senhor falando isso, eu pensando em Painho, eu lembrava daquele Painho. Como o senhor acompanhou o Painho por um tempo, né? Painho estava bem debilitado naquela época. Se o senhor olhar para Painho hoje, ele está totalmente diferente. Por quê? Porque a gente começou a fazer outro tipo de tratamento com o Painho. Por quê? A gente começou a dizer a ele que ele precisava sair de casa. Vamos sair de casa, vamos andar. Ele, não posso andar, eu estou cheio de dor. Pode queixoso de dores em todo canto. E hoje ele consegue estar arrodeando o bairro lá. Pelo menos ele anda meia hora todo dia de manhãzinha com a menina que cuida dele lá. Então, assim, ele modificou totalmente o semblante, a estrutura. Então, assim, o quanto é importante a gente fazer esse tratamento em conjunto. Tá também com fisioterapeuta, então tá fazendo esse trabalho fisioterápico lá. Então, ele tá com um semblante, tá totalmente diferente, graças a Deus. Aquela coisa que a gente diz, né? Não tem como tratar um corpo bom com a mente doente. Não tem como tratar uma mente doente com um corpo bom. Então, assim, elas são interligadas, né? Ou seja, a gente tem neurotransmissores que vai transmitindo esses impulsos cerebrais que vai da cabeça para o corpo e do corpo para a cabeça. Então, você pode ser um atleta de ponta, né? Mas se ele tiver uma depressão, ele não vai render. De jeito nenhum. E se o cara tiver um corpo top, se ele tiver uma depressão, ele também não vai render. Então, assim, uma coisa é interligada com a outra. Tanto de jogador de futebol que a gente vê que entra no álcool, que entra na droga, né, que tinha uma carreira promissora e não consegue mais desempenhar aquela carreira, né, por falta, né, dessa parte, né, psicossocial que afetou a saúde dele. E falando justamente de jogador de futebol, nós vamos trazer agora um boa tarde para o nosso amigo Wesley mais uma vez, que foi ex-atleta profissional de futebol. Claro, você não sabia, ele já foi, jogou no Guarani, do Barbalha, ia jogar até no Flamengo, só que aí, infelizmente, justamente por conta de uma lesão no joelho, afastou ele dos campos, mas deixou um grande profissional na educação física aqui. Tem cara de lateral, né? Lateral? Então
Então, Wesley, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vicente, novamente, a todos os nossos ouvintes e internautas aqui. Essas informações que a gente está trazendo hoje, doutor Marcelo, ela é bem direcionada ao ponto que as pessoas têm que começar a entender o seguinte. Eu sempre trago uma deixa lá dos ancestrais, porque naquele tempo a população ela caçava para poder se alimentar. Então sempre existia essa ânsia de se movimentar naqueles anos, né? E quando eles buscavam aquela alimentação, Paula, demorava muito. Então eles tinham que se desgastar muito, fazer muitos movimentos para poder ir atrair a caça e se alimentar para poder ter um depósito, né, de gordura. E naquele tempo as pessoas já se movimentavam e não sabiam o que era lesão. Então eles tinham sempre esse desenvolvimento de estar buscando a alimentação através da movimentação, Vicente. E o que é que acontece hoje dentro da população? Quais são as principais causas de lesões? Não somente no joelho, mas no tornozelo, no quadril, na lombar. Essas disfunções articulares acontecem hoje por falta de uma simples coisa. As pessoas são acomodadas. Isso. Então, quando as pessoas são acomodadas, existem as disfunções articulares. Algum local do seu corpo, Paula, vai ser sobrecarregado. O corpo humano ele é tão inteligente de uma forma que quando você se levanta, mas tem uma disfunção articular, ele vai te deixar em pé. Mas algum canto vai estar trabalhando do que o outro. Porque não vai existir economia de energia. Exatamente. Como é que o corpo ele vai se movimentar se ele está doente? Doente ao ponto de as disfunções articulares e a musculatura hipotrófica vai fazer com que a cada dia você venha ter dor, se lesionar. E quando isso é atribuído ao joelho, porque o joelho é uma articulação tão abundante que todo dia você se agacha, pega um objeto no chão, involuntariamente. Mas aquela sobrecarga que está causando todos os dias aquele movimento repetitivo que você faz inconsciente. Mas a algum ponto ele vai te dar um sinal. E quando ele vir dar esse sinal, já vai para onde? Ortopedista. Exatamente. E é uma coisa incrível, eu vou te interromper aí do ponto de vista desse seu raciocínio, mas você vai completar o seu raciocínio, é a questão das nossas atividades também, que agora se transformaram muito em consultório, de escritório, né, de ficar sentado, né? Hoje nós temos uma inatividade do ponto de vista glúteo tão intensa pelo fato só da gente estar sentado e a gente estar achatando a nossa própria musculatura e consequentemente enfraquecendo essa musculatura, que hoje só o que a gente tem dentro do nosso consultório é inflamação de glúteo, tendinite do glúteo médio, tendinite do glúteo mínimo, bursite trochanteriana. Então, justamente por essa inatividade dessa musculatura. Né? Síndrome da bunda morta, eu costumo falar. Síndrome de quê? Da bunda morta, exatamente. E eu vou até entrar nesse assunto aí, pessoal, porque assim, hoje, o que tem de pessoas, principalmente homens, tentando recuperar justamente por conta dessas lesões e dessa síndrome, Wesley, não está de brincadeira, porque existia pelo menos uma imagem de que homem não treinava membros inferiores, né? Que mulheres só treinavam membros inferiores, mas hoje não, hoje eles estão indo para a academia justamente para poder recuperar e tratar esses problemas no glúteo. Exatamente. Para você ter uma ideia, essa questão, eu comecei a treinar em 2001, quando eu fui embora para o Rio de Janeiro fazer medicina, e a gente tinha uma vergonha de ficar naquela cadeira, a cadeira extensora, a cadeira flexora, né? Vai malhar bumbum, a cadeira vai malhar bumbum. A gente tinha vergonha, porque falava que isso aí era coisa para mulher, que mulher que tem... Isso não tem nada a ver um negócio com a outra, pelo contrário. Hoje, agora, se a gente vê que os homens estão cada vez mais dividindo os hacks, né, de perna, porque é muito importante, né? Tem uma harmonia. Eu quando comecei a treinar, eu não treinava quase nada de perna. Hoje, 2 vezes por semana, no mínimo, eu faço perna, porque é muito importante a gente estar trabalhando. Eu, por exemplo, eu tenho um problema de coluna lombar muito grande. Eu tenho uma hérnia de disco que o ano passado me impossibilitou de fazer muita coisa. Eu ia operar e desisti de operar porque eu comecei a fazer a medicina regenerativa na minha coluna. Eu implantei células-tronco na minha coluna, coisa que eu trouxe aqui também para a região, depois a gente vai falar sobre isso, e modificou minha vida, né? Na verdade, as minhas crises, elas sumiram pelo caminho. Eu só sinto mais dor quando eu acordo de manhã, mas durante o dia eu não sinto mais nada. Então,
Então eu comecei também a fazer um treinamento muito específico de membro inferior, de quadril, porque eu não tinha, eu sentava e meu ilho pessoas doía, o meu glúteo doía, trazendo a coluna, puxando, e aquilo foi trazendo uma patologia muito grande de inativação muscular. E aí eu não conseguia suportar a minha carga do dia. Então, Vicente, só completando aqui o raciocínio, então a biotecnologia, ela tem adentrado na vida das pessoas e tem causado esse impacto de lesões, Paula, drasticamente. Então as pessoas hoje não entendem que a minha maneira de viver hoje, na questão biotecnológica, Vicente, de estar muito tempo sentado e pouco tempo em pé, ou fazendo algum tipo de movimento simples que possa te dar algum subsídio, até causar um pequeno gasto calórico. As pessoas hoje não entendem que é tudo hoje muito rápido, imediatista, instantâneo demais as coisas. Então o que é que acontece? Sobrecarrega o quadrado lombar, sobrecarrega o joelho, sobrecarrega o tornozelo. E quando nós começamos a pensar lá naquela articulação da ponta do pé, que é o hálus, que é de estabilidade, tem total importância como o ombro, como o joelho, e as pessoas esquecem que vai começando a ficar instável. Por falta de quê? Movimento. Exatamente. Então vai perdendo a estabilidade. Aí vem para o joelho. Estabilização. Aí vem para o quadril. Mobilidade. Aí vem para a torácica. Então vai começando a fazer aquele movimento, Vicente, de estabilidade e de mobilidade, e achando que o corpo um dia não vai cobrar do sistema. Compensando, né? Isso, você começa a compensar algo que não está preparado para aquilo que vai suportar no dia a dia. Aí eu vou começar a colocar aqui futebol. O racha do final de semana. O que eu sempre encontro algumas pessoas que vêm procurar para poder fazer uma reabilitação, pós-cirurgia já, depois de ter passado o ligamento cruzado anterior, ter feito toda a intervenção cirúrgica, é que vai para dentro do campo, chuta uma bola, não aquece, não alonga, e vai de novo. E vai todo sábado. Aí o que acontece? Drasticamente, daqui a 6 meses, essa pessoa vai procurar o Dr. Marcelo Pinto. Pode ter certeza. Exatamente. E o que eu acho mais importante é que assim, tem muita gente que opera o cruzado anterior do joelho, até o cruzado posterior, que é um pouco mais raro. Essas pessoas, elas não querem reabilitar o joelho, né? Então, assim, para você ter ideia, um jogador de futebol, quando ele rompe o cruzado anterior do joelho, ele passa muito tempo fazendo fisioterapia e treinamento muscular. E quem libera esse paciente não é o médico. Quem libera é o fisioterapeuta junto com o treinador e o preparador físico, né? Ele chega para o médico e diz assim, olha, ele fez os testes específicos de ligamento e agora está 5% em relação ao joelho. Agora o senhor pode liberar ele. Então, em clube profissional, todo médico espera essa avaliação do fisioterapeuta junto com o preparador físico e o treinador esportivo, para poder liberar. Aqui o que a gente vê? O cara opera o ligamento, o cara volta depois de 6 meses, 7 meses, o joelho dessa finura, da finura de uma canela, ele diz, eu tô doido para jogar futebol. Mas se tu jogar na primeira pulada que tu der, vai romper o joelho. O que acontece é que a cirurgia, ela é a metade do funil. A intervenção cirúrgica. O final do processo, que vai direcionar e reabilitar a questão neuromuscular, ele tem um desenvolvimento de prática e tratar com a musculação, juntamente com o profissional de educação física. E eu até coloco aqui, Paulo, tem muitos casos que eu pego, o pós-cirurgia, principalmente do LCA, que tem que ter um psicólogo nessa base para poder fazer com que esse indivíduo ele entenda que as questões cirúrgicas do profissional de educação física, dentro do processo de reabilitação, tem que ser tratado principalmente a mente. Porque ele quer sair da sala de cirurgia já jogando. Exatamente. E não é por aí. Ou ele faz o tratamento correto, intervenção cirúrgica, dependendo do indivíduo, seja ele sedentário ou já ativo, ele vai demorar mais. Inclusive, um indivíduo sedentário, quando passa por uma cirurgia do ligamento cruzado anterior, ele quer voltar dentro de 6 meses a jogar bola. Tinha uma vida sedentária, vivia sentado. A musculatura hipotrófica. O quadríceps aqui não tem musculatura. Os isquiotibiais posterior também não tem musculatura. Como é que esse indivíduo vai ter um desenvolvimento no seu dia a dia em menos de 6 meses? Então esse tratamento aí eu coloco, viu, doutor Marcelo Pinto, eu acho que uns 24 meses
ou mais para esse indivíduo ter um desenvolvimento, se ele quiser jogar bola. Porque o tempo de movimentação dentro de um racha é muito grande. E cadê a consciência corporal desse indivíduo? Ele não conhece o corpo dele. Sem contar, né? Porque isso o atleta amador, né? Isso. Treina com um campo ruim, a chuteira é diferente, o pessoal que está com ele é outro nível de categoria, não tem aquele nível do profissional. Já que no profissional, ele tem que ter esse acompanhamento psicológico, porque ele vem de uma vida muito intensa, do ponto de vista de atividade, de gasto energético muito intenso, né? Quando ele para, é uma coisa, é igual o carro de Fórmula 1 que vem aí correndo, se ele parar 2 meses, acabou, o carro nem liga mais. Voltou a bater. Já tem todas as peças, então assim, ele precisa realmente do acompanhamento psicológico para que ele possa ter e assimilar que aquele tempo é suficiente e necessário para que ele possa fazer outro treinamento muscular, até porque os ligamentos cruzados anteriores e posteriores, enfim, eles têm mecanorreceptores, ou seja, eles têm sensores de movimento, de pressão, de estabilidade, e ele perdeu aquele ligamento. Então ele vai ter que começar a criar toda uma propriocepção novamente. Então isso é um trabalho de formiguinha, pouquinho. Antigamente, começou a cruzada anterior, os pacientes esperavam 9 meses, 12 meses, 10 meses para retorno do futebol. Aí começaram a trazer algumas técnicas que retornavam com 6 meses. Ah, não, vou para São Paulo porque lá volta a jogar futebol com 6 meses. Vou para a Alemanha, eu vou para a França porque volta a jogar com 6 meses. O que foi que começaram a observar? Lesões novamente. Lesões de ligamento cruzado anterior. Ou seja, os pacientes voltavam, os jogadores eles voltavam, pouco tempo depois, 1 mês, 2 meses, tem até aqueles que no primeira entrada que voltavam, rompia de novo. Então eles começaram a retroceder. Não, agora nós vamos esperar 9 meses a 12 meses, a depender de cada individualidade de atleta. Então hoje não tem mais isso. Então é 9 meses a 12 meses para o atleta voltar no nível profissional. E aí você tem o caso do Bruno Henrique, né, do Flamengo. Bruno Henrique, eu soube que era uma lesão multiligamentar. Na verdade, eu não pesquisei realmente o que é. Por exemplo, quando é uma lesão multiligamentar, é um negócio muito mais grave. Não sei se você lembra daquele menino que jogava no Santos, eu esqueci o nome dele, Michael Leite. Aquele cara nunca mais voltou direito, né? Porque ele teve uma lesão multiligamentar. Envolveu o cruzado anterior, o cruzado posterior e os colaterais. Então, assim, não vai conseguir fazer a cirurgia tudo na mesma hora, né? Porque são abordagens diferentes. Então, assim, ele vai fazer uma, depois vai fazer outra. Então, é um negócio mais complicado. Ele não joga esse ano, não. E eu acredito, assim, para jogar no nível que ele jogava, eu acho que vai ser uma grande surpresa se jogar no nível que ele jogava. Porque aquele cara era uma lambreta roubada, né? Pegava a bola e partia. Ele vai ter muita dificuldade de voltar nessa intensidade. Espero que Deus que volte. Isso aqui é uma profissão que ele gosta de fazer e fazia muito bem. Mas uma lesão multiligamentar é uma lesão muito mais complexa, né? Que vai envolver muito mais da parte de propriocepção, de musculatura. Então vai ter uma inatividade muscular muito grande ali naquele quadril, naquele quadríceps, naquele isquiotibial. Então vai ser bastante complicado. Mas a gente espera que volte, né? Só uma dúvida aqui dos ouvintes, doutor Marcelo. Toda lesão no ligamento cruzado anterior ou posterior, principalmente no anterior, é cirúrgico? Na verdade, é o seguinte. Eu gosto de indicar o tratamento cirúrgico porque eu comparo o ligamento cruzado anterior como centro de segurança do joelho, certo? Então, assim, ele pode não precisar. Você pode andar a sua vida inteira sem cinto de segurança e nunca precisar do cinto de segurança. Mas quando precisar, você tem que ter. Então, o paciente sem o ligamento cruzado anterior, ele não tem esse cinto de segurança. Então, ele pode ter lesões secundárias, né? Ele pode romper o menisco, ele pode romper os colaterais, ele pode romper o cruzado posterior, porque ele não tem o ligamento cruzado anterior. Então, o principal problema de não operar o ligamento cruzado anterior são as lesões adjacentes ao ligamento cruzado anterior. Então, se você tem um paro de Glaucia que rompeu o cruzado anterior, eu jamais indicaria o cruzado anterior para ele.
E o benefício que ele vai ter não vai ser tão importante de ter aquele cruzamento. Questão da idade já, né? A questão da idade, a hipotrofia muscular vai aumentar mais ainda, mas já no paciente mais jovem, eu realmente indico esse tratamento cirúrgico. Não é uma cirurgia de urgência, obviamente, mas é uma cirurgia que precisa ser programada, porque é uma cirurgia eletiva, mas sim precisa ser operada por questões de lesões secundárias ao ligamento cruzado anterior. Para você ter uma ideia, dependendo da musculatura que o paciente tenha, tem muita gente que não tem um cruzado anterior que está jogando bola, né? Porque a musculatura é tão boa, tão forte, que consegue sustentar isso aí, mas a proporção é muito pequena, né? Principalmente se for de lateralização, principalmente os laterais que gostam de jogar cruzando a bola, ou então aquele pivô que gosta de girar com a bola, ele vai ter dificuldades, né? Porque desse movimento de mudança de direção vai ser acionado, né? Exatamente. Eu coloco assim esse caso porque eu fiz o LCA do esquerdo há 8 anos atrás e rompi o direito. O meu direito ainda é rompido. Quando eu jogava, só que eu disse não. Eu faço os tratamentos corretos, principalmente porque eu tenho que conhecer primeiramente o meu corpo. Certo. Porque ainda eu jogo minha bola, eu corro, eu pedalo, mas antes de tudo isso, eu faço uma base. O que é a base? A musculação. O treinamento específico para o que eu quero. Porque, como você falou, pode causar algumas lesões adjacentes no futuro. Então, se eu tiver uma base, eu indico isso para todo mundo? Não. Sim. Primeiro eu digo, não, faça um médico. Veja a análise do especialista em relação a isso, porque quando você voltar para cá, dependentemente do exame de imagem, que ele vai olhar, vai analisar se realmente está totalmente rompido, ou se está ali parcial, ou se tem uma inflamação. Então, vamos para a sala de musculação, vamos fazer o trabalho específico. Quando eu digo a sala de musculação, não é sobrecarregar a articulação. Sim. É fazer realmente um treinamento específico para que você possa conhecer o seu corpo, de acordo com a necessidade que você vai fazer no seu dia a dia, porque eu não posso causar mais impacto naquele que já está lesionado. Perfeito. Eu tenho que tratar, através do treinamento, Vicente, de uma maneira correta. Começando da base. Qual é a base do nosso corpo? O core. O centro do corpo. Então, se eu fortaleço o meu centro, eu posso ter sobrecargas nas minhas articulações, mas a sobrecarga vai ser menor. Então, eu criando esse raciocínio na mente do indivíduo, pode ter certeza que ele também vai ter um desenvolvimento a mais e vai conhecer melhor o corpo e vai suportar tamanha sobrecarga do dia a dia. Essa questão do core, o core é uma palavra em inglês que significa núcleo, né? Isso. Então, é muito interessante que eu pego muita gente com abaulamento discal, né? Chega, doutor, mas é que eu vim de outro médico, ele disse que eu tenho hérnia de disco. Aí você vai examinar o paciente, ele não tem um sintoma de hérnia de disco, nada. Doutor Marcelo, só um minutinho. Explica aí para os nossos ouvintes o que é abaulamento. Eu vou explicar. E, na verdade, quando a gente vai fazer o exame físico desse paciente, o paciente tem uma insuficiência do core, que o core nada mais é do que essa musculatura do reto abdominal, a musculatura do oblíquo, isso, a musculatura da cintura pélvica, a musculatura das costas, que a gente chama de multifídios. Então, o que é que acontece? Enfraquecido, né? E o que eu costumo dizer a todo mundo, abaulamento discal nada mais é do que uma hernia ou uma ruga da idade, tá? Então, assim, nós temos um disco, para o pessoal que está escutando, né? Nós temos um disco, e esse disco ele fica entre as vértebras da coluna, tá? E esse disco ele serve para nutrição do próprio osso que existe ali na coluna, serve como também amortecimento nessa região da coluna. Dentro desse disco existe um núcleo que a gente chama de núcleo pulposo. Eu costumo comparar para o pessoal entender como se fosse um gel de cabelo. E esse núcleo pulposo, ele é circundado por um anel, certo? E o que é que acontece? Esse núcleo, junto com esse anel, ele sofre do processo de desidratação. A gente vai envelhecendo, a gente vai engordando, a gente vai tendo posições erradas, a gente vai enfraquecendo o nosso core, sobrecarregando essa articulação da coluna. E essa desidratação vai acontecendo, ela vai começando a perder água ali do disco. O que vai acontecer naquele anel? Aquele anel ele vai ter uma insuficiência naquele anel. Então, quando ele causa pressão naquele disco, esse material do núcleo ele começa a querer sair um pouquinho para trás. Exatamente, para trás porque o anel não consegue mais sustentar com tanta avidez que ele sentia, que ele conseguia antes. E ele começa a abaular.
Tá? Então, o abaulamento, se eu pegar 100 pessoas acima de 25 anos e jogar dentro de uma ressonância, quem tem dor, quem não tem dor, eu vou dizer para você que 85% dessas pessoas têm abaulamento sem ter queixa alguma. Ah, então por que dói, doutor? Porque você tem uma lombalgia mecânica. Você tem uma retificação da curvatura da sua coluna. Essa retificação leva a um espasmo dos ligamentos que você tem na coluna. Esses ligamentos não conseguem sustentar essa carga que você dá, ou o seu peso nessa sua coluna. Ele começa a inflamar, ele começa a sobrecarregar a musculatura da coluna e começa a sentir dor. Então, não é o abaulamento que vai provocar dor. Então, doutor, quando é que eu vou saber que esse abaulamento vai provocar dor? Quando esse abaulamento começa a comprimir raízes. Se esse abaulamento começar a comprimir o saco, né, o saco dural, provocando uma compressão das raízes da medula, se ela começa no pescoço e começa a ter uma compressão da medula na região cervical, as pernas formigarem, os braços formigarem, a musculatura começar a ficar hipotrófica por causa dessa compressão, os reflexos começam a ficar alterados, o paciente não consegue mais levantar a ponta dos pés, não consegue mais levantar o dedão, uma anestesia nessa região da genitália, então isso aí realmente já tem que se preocupar porque já tem uma compressão. Mas aquele abaulamento que não tem esse sintoma clínico, isso na verdade é uma lombalgia mecânica. Isso é muito difícil do paciente entender porque ele já vem com o diagnóstico de outro colega que não teve a paciência de poder explicar o que seria abaulamento e ele diz, não, mas do outro doutor disse que eu tinha hernia de disco e começou até a passar pregabalina para mim. Então, pregabalina, que é uma medicação, ela é para dor neuropática. O paciente tem que ter dor neuropática para tomar pregabalina. Se ele não tem dor neuropática, não tem necessidade de estar tomando pregabalina. Então, você tem que saber tratar de uma forma correta aquele abaulamento, porque você não está tratando o problema principal do abaulamento ou da lombalgia, que é o problema mecânico que o paciente tem. E você falando nessa questão aí, doutor, eu vejo muitas pessoas dentro da academia. Eu não escutava isso antigamente, né, há uns 5 anos atrás, mas passei por uma intervenção cirúrgica na região lombar. Não, passei por uma... Ou seja, não procurou as informações corretas, às vezes poderia não ter nada, né? Exatamente. Mas não foi buscar o tratamento correto, Vicente, mas achou melhor fazer logo a cirurgia. Então, fala um pouco desse tratamento, doutor, das células troncos, né? Em relação a algumas disfunções articulares que o nosso corpo tem e que pode ser tratado de uma forma mais maleável para o corpo, que não venha a ser tão agravante. Na verdade, a minha vida profissional dentro da medicina, ela teve outro caminho de 2020 para cá. Né? Nessa pandemia, eu comecei a procurar muitas coisas que me geravam insatisfação do ponto de vista de tratamento na ortopedia. Então, chegava um paciente com artrose de joelho, né? Para quem não entende, a artrose é um desgaste da articulação no joelho. Chegava um paciente que tinha uma hérnia de disco, mas que não queria operar. Aquele paciente que tinha uma artrose que não queria operar ou que não podia do ponto de vista financeiro, né? Porque a gente sabe que uma cirurgia de prótese, tanto prótese de quadril como prótese de joelho, já tem um valor mais agregado, porque o material ele é um pouco mais caro. E aí eu chegava e dizia, olha, você tem que operar o seu joelho. Mas doutor, eu não quero. Então você vai ter que aprender a conviver com a dor. Não, não é assim. A gente não tem que aprender a conviver com dor nenhuma. Sentir dor nunca será normal. Nunca será normal. E conviver com essa dor é o pior erro que a pessoa pode ter. Então eu ficava, poxa, o que é que eu posso fazer para essa pessoa que só tem remédio, ela já tomou todos os tipos de remédio e não melhora desse ponto de vista da dor. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a ir para São Paulo. E o ano passado eu fui 16 vezes para São Paulo, porque eu fiz uma pós-graduação em intervenção de dor e medicina regenerativa, que aí foi que me abriu o caminho na minha vida, porque assim, eu chegava e tinha um paciente com artrose, e agora o que eu posso fazer com esse paciente que tem artrose? Eu posso fazer bloqueios analgésicos ou moduladores daquele nervo que tem no joelho. Para traduzir aqui para o pessoal, existe um complexo de nervo ao redor do joelho, que se chama nervo genicular. Esse nervo genicular ele é responsável pela sensibilidade da articulação ao redor do joelho.
E a gente vai em algumas partes desse genicular, infelizmente a gente não consegue bloquear todos e consegue fazer uma neuromodulação, ou seja, fazer com que esses nervos não consigam mandar a transmissão para o cérebro da dor. E aí existe as células-tronco, que é um tratamento e na Europa e nos Estados Unidos é amplamente difundido, mas aqui o nosso conselho ainda se arrasta para a liberação disso. E o que é que a gente faz? A gente tira você falou uma palavra no começo aqui perfeita, que é a biotecnologia, né? A gente tira do nosso próprio corpo as células autólogas, né? A gente tem uma parte na crista ilíaca, que é um osso que a gente tem na bacia, e aonde a gente tem mais quantidade de células-tronco são lá. Células-tronco são células totipotentes que têm a capacidade de sinalizar as células saudáveis do nosso corpo aí para aquela região que está afetada, que a gente jogou as células ali, para poder sarar ou poder regenerar aquele tecido. É um negócio fantástico, cara. Imagina, para o pessoal leigo entender, imagina que você tá num canto e chama, vem negada, vem que aqui é o canto certo para a gente ir. Então, eles chamam as outras células para aquele local que está inflamado, quando a gente joga aquelas células lá, então ela faz uma regeneração. Eu estou com um paciente de osteonecrose da cabeça do fêmur, tenho vários pacientes de osteonecrose da cabeça do fêmur, por Covid, infelizmente, o Covid deixou essa sequela do ponto de vista de ortopedia, porque o Covid, para que todo mundo saiba, ele infelizmente promove trombose, tá? E a osteonecrose ela é devido a uma trombose de uma artéria que leva a nutrição para a cabeça do fêmur. Então, por algum motivo, essa artéria sofreu essa trombose, ou seja, a passagem de sangue que vai para a cabeça ela foi interrompida e nesse local acontece uma necrose. E o paciente começa a sentir bastante dor no quadril e vai para o pronto-socorro, faz um raio-x e não apresenta nada, porque nos estágios iniciais não apresenta no exame de imagem. Quando você vai para a tomografia, vai para a ressonância, você evidencia essa lesão. E aproveitando já que você está falando justamente de raio-x, doutor, temos uma pergunta aqui da Evelyn Melo, que diz assim: doutor, eu fiz 3 raios-x e só depois de uma ressonância para poder ter a confirmação da lesão. Por que os médicos passam esse tipo de exame, que seria o raio-x, se não identificam uma lesão e acabam postergando os cuidados? Na verdade, a radiografia é um exame extremamente importante, né? A gente não pode abrir mão da radiografia, porque na radiografia a gente vê muitas lesões. A radiografia é um exame barato, é um exame que, dependendo da quantidade de radiografia, a radiação não é tão grande e a gente consegue sim identificar grande parte dessas lesões. A lesão dela é LCA. Então assim, já no LCA, quando você tem uma entorse do joelho, você tem por obrigação a fazer uma radiografia, porque às vezes tem fratura secundária naquela região. Você fraturou o batô, às vezes você tem uma luxação dessa patela, às vezes você pode ter uma fratura da parte da cabeça da fíbula. Então é de obrigação a gente solicitar aquela radiografia. Então, eu não trabalho mais no pronto-socorro, mas quando eu trabalhava no pronto-socorro, eu sempre realizava o raio-x e eu dizia para os pacientes: olha, você vai esperar em torno de 7 a 10 dias, se essa sua dor não regredir, se esse seu edema não regredir, ou seja, se esse inchaço não regredir, se a sua impotência funcional desse joelho não melhorar, é mandatório que você faça uma ressonância. A ressonância ela é muito importante para a gente ver a parte da articulação, a gente ver a parte da cartilagem, ver a parte do ligamento, porque ela é um exame que tem mais sensibilidade. E, obviamente, quando a gente faz nos primeiros dias, um exemplo, o Wesley caiu hoje e ele deixou para ir para o ortopedista na segunda-feira ou na terça-feira, e tem um edema muito intenso do joelho, já não é tão legal a gente fazer a ressonância agora.
É mandatório a gente esperar um pouco essa ressonância, porque o edema pode sobrepor algumas imagens que a gente não consiga ver na ressonância. Então, assim, por mais que seja uma lesão de ligamento cruzado anterior na paciente, não é uma conduta de urgência. Então, ela não teria que ter sido operada de imediatamente, ou seja, ela poderia esperar 15, 20, um mês para poder fazer uma ressonância e poder identificar. O que é ruim é postergar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mais 15 dias, 20 dias para lesões ligamentares, do ponto de vista de joelho, não faz tanta diferença assim não. Agora, quando é fratura, sim. Por exemplo, ele teve uma fratura que avulsionou a espinha, né? A espinha é o local aonde o ligamento se insere dentro do joelho. Aí sim, aí realmente o prognóstico fica um pouco mais ruim, porque teve uma fratura e essa fratura poderia ter sido consolidada ou então fixada sem precisar estar fazendo um ligamento cruzado anterior. E outro motivo da gente pedir radiografia é isso, são fraturas associadas. Se uma fratura da espinha, você já pede logo de cara. Não tendo fratura da espinha, a gente pode sim esperar. Então, voltando do ponto de vista das células-tronco, então esses pacientes começaram a fazer células-tronco comigo. Eu estou com mais de 6 casos de osteonecrose por Covid, que eu tirei células-tronco, e esses pacientes estão muito bem. Eu fiz uma sexta-feira, eu mandei mensagem para ele ontem, ele disse, os resultados estão brilhantes. E olha que as células-tronco, elas demoram muito tempo para começar a fazer o efeito mesmo, porque primeiro ela faz um efeito anti-inflamatório, para depois ela fazer um efeito regenerativo. Então aí ele vai começar a colher frutos em torno de 6 a 7 meses da primeira aplicação. Eu estou com um paciente lá de Mauriti, não sei nem se ele está escutando a gente. São quantas aplicações? O protocolo são 3 aplicações, dependendo da área onde você vai fazer. Eu fiz na minha coluna, eu sou um paciente de células-tronco, eu tinha uma hérnia de disco extrusa, igual a de Wesley Safadão, né? E tinha aqueles mesmos sintomas de Wesley Safadão. Eu não fiquei com... Ele teve um sintoma de dormência na parte genital. Eu não tive esse sintoma na parte genital, mas meu pé ficava formigando, minha perna ficava formigando. Eu tenho uma inatividade de glúteo em relação à outra perna muito grande, ou seja, o meu glúteo é menor do que o outro por causa dessa hérnia. Então eu não conseguia mais fazer atividade física. E aí, em nenhum desses meus cursos, eu fiz vários bloqueios, esses mesmos bloqueios que o Wesley Safadão fez. Os bloqueios são muito bons para tirar você da crise, né? Eu faço bloqueio na minha clínica, guiado por ultrassonografia. A gente vai no local do nervo, joga o produto ali naquela região, analgésico, um anti-inflamatório. A gente tira o paciente da crise, mas não vai tratar um problema. A gente vai tirar o paciente da crise. E aí foi o que o Wesley Safadão fez, né? Só que ele não fez esse tratamento de medicina regenerativa. E em mim eu fiz células-tronco e eu vou dizer para você que estou completamente, vou dizer completamente curado, porque eu estaria mentindo, né, para os ouvintes, mas eu vou dizer que 90% das minhas queixas da coluna, elas cessaram. Está recuperado. Exatamente. É muito importante isso. Então, é um tratamento novo. No mundo, do ponto de vista de mundo, já se usa há bastante tempo, mas aqui no Brasil, se vocês acompanharem os médicos que fazem, principalmente em São Paulo, que está sendo divulgado bastante, é um negócio novo, barato, que usa suas próprias células. A gente pode tirar essas células e centrifugar para concentrar mais ainda, ou a gente já pode jogar de uma forma de retirada imediata, no sistema fechado. Tirou, colocou, mas a gente pode centrifugar para concentrar elas mais ainda, e aí centrifugando a gente concentra mais e junta mais células naquela região que a gente quer regenerar. Perfeito. Muito bom. Então você aí, tiver alguma dúvida ainda, já vai colocando aqui no nosso podcast Saúde Integrativa 22 no Instagram, para que a gente possa estar esclarecendo. E viu aí? Então você que tem algum problema, não só no joelho, não deixe agravar, pessoal. Então, se você está sentindo algum incômodo, então tenta já fazer um tratamento já como preventivo para que não seja necessário uma intervenção cirúrgica, né? Porque aí já seria um caso mais grave. Então, vamos procurar tratar com a placa da atividade física, uma alimentação saudável, que aí você vai ter bastantes resultados e grandes resultados para que venham melhorar a sua qualidade de vida. E a equipe Podcast Saúde Integrativa aqui temos
a equipe para justamente lhe ajudar nesse sentido, né? Tanto na parte da nutrição com a Cíntia, como a parte da psicologia com a Gláucia e a parte de educação física, de treinamento físico com o Wesley e comigo. E aí, quando nós precisamos justamente falar um pouco mais a respeito de algum tema mais específico, de alguma especialidade, a gente convida, como nós estamos aqui com o Dr. Maciel Pinto, falando sobre reabilitação e como tratar lesões no joelho. E aí, Wesley, você aí que acompanha, de vez em quando vai bater um rachinha, hoje, como é que está esse seu tratamento no seu joelho, que foi feita essa cirurgia de LCA? Vicente, eu costumo dizer que se você parar, as lesões ela vem, né? Ela fica do seu lado todos os dias. Quando você para e não entende que o seu corpo ele tem que passar por um processo todos os dias de reabilitação. Então, todos os dias, quando você vai treinar, você passa por um processo de reabilitação. Até porque todo treino que você vai fazer, o seguinte, ele sempre é melhor do que aquele último que você fez. É o que acontece. As pessoas não querem passar pelo processo. Então, para poder você ter uma deambulação boa, sofrer menos lesões, diminuir as suas dores, tenta fazer um tratamento específico de acordo com a tua individualidade biológica. Quando eu trago aqui para dentro do programa de treinamento desportivo, eu sempre trago esse raciocínio individualidade biológica. Por quê? Porque tem que ter essas análises, esses prognósticos, esse diagnóstico, de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Não é fazer tudo que os outros fazem, porque você acaba até acarretando lesões desse indivíduo. Às vezes ele precisa ir para a sala de musculação. Nós podemos tratar, doutor Marcelo Pinto, pronto, tem um cliente que chegou com uma disfunção articular no joelho, o joelho valgo, vai correr sempre achatando aquele fêmur acetabular na corrida, no ciclismo, sempre causando impactos nas articulações. O que é que eu faço, Vicente? Eu pego 2 mini-bands, aquela mini-bandzinha, começo a fortalecer o posterolateral, os flexores internos do quadril, glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, e diminuo aquela dor localizada quando ele está na corrida, através de simples exercícios, fortalecendo ali o quadrado lombar. Então, ou seja, a musculatura do indivíduo está totalmente enfraquecida para a modalidade que ele quer realizar, ou a corrida, ou o ciclismo, ou até mesmo para a musculação. Então, de fato, o indivíduo que é sedentário e que tem uma vida voltada realmente de 7 horas sentado, ele tem a síndrome da bunda morta. Então, aquela musculatura ali da região posterior, aqui do glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, os isquiotibiais, está fraco. Então, ele quer ir diretamente para a academia, fazer flexão e extensão, causando mais impacto ainda na articulação, achando que os pesos que ele vai estar pegando lá vai estar trazendo benefício. Ou seja, vai estar machucando aquela articulação que não está preparada para ter tamanho impacto de carga no dia a dia. Então, quantas e quantas repetições as pessoas fazem, que é passar 2, 3 horas dentro da academia, um nível de treinamento altíssimo, e o corpo não aguenta, não suporta. Eu costumo sempre perguntar aos pacientes em relação à atividade física, né? Doutor, eu faço bastante atividade física, mas meu joelho continua doendo, né? E aí eu disse assim, vamos aqui, que eu tenho uma salinha de exame físico, aí eu vou, vamos aqui examinar. Aí eu pego com 2 mãos, eu solto o paciente sem botar nem um tabladozinho para ver os valvos dela, né? Ele se agacha, não sabe se agachar. Primeira coisa, não sabe se agachar. Agacha de uma forma errônea, né? É o mecânico que é isso. Aí outra coisa, agora, num pé só, eu quero que você se agache. Aí começa a balançar, o tronco começa... Agora vamos sentar aqui, não sem falar nada. Agora vamos sentar aqui, vamos levantar as suas pernas. Agora sustenta a perna um pouquinho levantada só para eu ver. Aí vai... Ou seja, está treinando de uma forma completamente ineficiente. Ou seja, o tratamento que é para fortalecimento do glúteo, que é fortalecimento do complexo posterolateral do quadril, do quadríceps, do ponto de vista do core, que está para ir para funcionar, não está funcionando, então está malhando de uma forma errada. E isso vai trazendo um negócio que é muito importante, que é a cinesiofobia. Então, o paciente não consegue mais mexer porque ele tem medo que se ele mexer ele vai doer.
Cara, eu atendi uma paciente que até me segue aqui, graças a Deus, aqui a gente teve um acompanhamento muito bacana, que se eu pegasse no joelho dela, ela não pegue não. Eu tocava, ela sentia dor. Eu tocava, ela sentia dor. Então, o que é que eu tive que começar a fazer com ela? Tive que começar a fazer um trabalho do ponto de vista do medicamento, eu tive que dar antidepressivo, eu tive que fazer até uma infiltração nesse joelho dela para ela pensar, poxa, ele fez alguma coisa com o meu joelho para tentar. Hoje a menina faz tudo, tá fazendo até crossfit. Que eu realmente não gosto muito, mas assim, você vê o que é que a cinesiofobia ela provoca, causa, né? Ela provoca no paciente, o que é que ela causa, né? Porque ela não quer nem mexer, porque ela sabe que se mexer não vai doer. E isso vai sendo um ciclo vicioso, né? Vai tornando mais hipotrofia, mais inatividade, a cabeça dela vai mudando completamente, porque aquela dor vai se tornando uma dor crônica, e isso cada vez mais difícil de se tratar. Aproveitando até essa deixazinha que você falou do CrossFit, né? Muitas pessoas elas questionam muito que o CrossFit é uma atividade que lesiona muito. Eu costumo falar o seguinte, não é que a atividade ela lesiona, não é isso. Isso são as pessoas que não estão preparadas para a atividade que se lesionam, como o senhor acabou de falar. Muitas pessoas elas não sabem agachar, elas não sabem correr, elas não sabem lançar. Então, assim, o aparato motor delas são nada, quase nada, deficientes. Então, acaba você indo para uma atividade que necessita de uma estrutura, de um fortalecimento e de uma resistência específica para que você faça realmente da forma correta. Quando você já não tem esse fortalecimento e essa preparação, você entra numa atividade, seja ela qual for, seja uma caminhada. Sim. Se você for caminhar rápido e você não é preparado para isso, você vai ter uma lesão. Então, é justamente nessa questão que eu falo muito com alguns colegas que falam muito em relação a que o CrossFit lesiona. Mas na verdade, o que eu critico do CrossFit é a competição. Né? Então é o seguinte, se você é praticante de CrossFit, você deve saber que o CrossFit ele se faz através do tempo. Então você chega hoje, você fez todos os circuitos lá em 2 minutos e 10 segundos. Amanhã você quer fazer em 2 minutos e 5 segundos. Depois você vai querer fazer em 1 minuto e 50 segundos. Então, na verdade, a pressa é inimiga da perfeição. Então, quanto mais rápido você for executando aqueles movimentos, mais chance você tem de lesionar. Então, o grande problema do CrossFit é isso. É, então, igual o problema de musculação. Se você faz musculação do ponto de vista para ser halterofilista, você também vai se lesionar. Porque você vai sobrecarregar suas articulações, vai gerar um aumento daquela carga a mais do que seu corpo está suportado, até porque pelo uso dos anabolizantes. Né? A gente sabe que o anabolizante gera uma capacidade muscular muito intensa, mas a parte tendinosa, ela não está preparada para tanta carga. Né? Ela não está preparada para aquela musculatura ali e acaba rompendo às vezes. Então, o grande problema do CrossFit é isso. Porque você vai fazendo de uma forma tão rápida, e essa forma tão rápida vai gerando uma sobrecarga daquelas articulações de exercícios mal feitos. Você pode pegar o cara mais top do CrossFit. Se você ver ele agachar, você vai ver que o joelho vai entrar. Não tem jeito. Você, subindo e descendo aquela caixa, você vê que ele entra. Quando ele pega aquela barra lá, as pernas tudo tremendo. Porque não tem jeito, cara. Então, aquilo vai gerar lesão. O que mais tem em CrossFit é paciente com hernia de disco. Tem muito paciente com hernia de disco, tendo crise de hernia de disco, fazendo tratamento de fisioterapia antes de entrar no circuito lá do CrossFit. É fisioterapeuta lá, fazendo ventosa, fazendo liberação, porque realmente dá muita lesão do ponto de vista da competição. Se você faz do ponto de vista recreacional, bem tranquilo, sem se preocupar tanto com o tempo, não tem problema nenhum. É igual a corrida, cara. Se você pega a corrida, tem paciente meu que corre 25 km por dia, não vai lesionar, cara, não tem jeito. A gente aqui tem um terreno extremamente irregular, é subindo ladeira, descendo ladeira. Tem que desviar de animal, tem que desviar de buraco, tem que desviar de carro. A gente não tem uma ciclovia boa, né, para onde a gente possa correr. Até a mesma ciclovia que nós temos aqui, tem buraco, tem uma árvore no meio da ciclovia. Então, esse desbalanceamento vai gerando descompensações no nosso quadril, vai sobrecarregando as nossas articulações e o paciente vai sentir. Agora, se quer correr na esteira 5 km, um pacezinho tranquilo, não ter lesão. Agora, a partir do momento que você sobrecarrega, você vai ter lesão. Está sujeito, né? Então, a partir do momento que você está ali realmente buscando fazer uma atividade fora do normal, acaba lesionando. Pois não, Glaucia Paola, fique à vontade. E assim, vocês falando tudo isso, eu aqui pensando, e a gente que usa salto?
E a questão do calçado feminino, né? A questão do uso de sapatilha, uso de salto, tênis, assim, isso vai de uma certa forma prejudicar nossa pisada no salto, alguma coisa, essas questões dessas musculaturas, dessa questão da articulação do joelho. Sim, prejudica demais, né? Principalmente o salto, se for um salto muito alto, você leva uma anteriorização desse seu corpo, né? E isso vai gerar bastante sobrecarga, não só no seu joelho, como na sua coluna, né? A gente sabe que a gente tem uma gravidade aqui na Terra, tudo que a gente joga, ela cai, né? Então nós temos um centro de gravidade que é a altura aqui isso, aqui um pouco embaixo, aqui na altura dos pelos pubianos. Então é a Terra puxando a gente para baixo e para frente. Então a partir do momento que a gente joga já um salto que joga a gente mais para frente, a gente vai ter uma sobrecarga na parte do joelho, na parte da coluna, e isso gera também uma descompensação muito intensa. E a questão eu vejo muito também mulheres que usam bastante salto e passam a vida toda usando salto, e quando vai usar tênis não consegue mais usar tênis, porque já encurtou a parte posterior da perna todinha, encurtou os isquiotibial, encurtou o gastrocnêmio, que é a batata da perna, encurtou o Aquiles, de tanto usar salto. Então, como ele frisou muito bem, a partir do momento que a gente não utiliza aquela musculatura, a gente vai inativar aquela musculatura. Hoje eu tô de tênis, olha aí, eu tô aderindo ao tênis. Cuide em treinar e diminuir o seu salto. Tem várias perguntas aqui, cara. Tem uma pergunta muito boa para vocês, que é aqui, ó. A paciente perguntou em relação à chikungunya, né? Quando voltar à musculação após a chikungunya? Depois de 2 meses de tratamento, eu vou dar do ponto de vista médico, certo, e eu queria que vocês falassem dessa abordagem. Agora eu estou como entrevistador. Muito aqui, bem. Coisa boa, é bom por isso. Então, assim, a gente médico sempre pede, do ponto de vista de sinovite, de artralgia, né, de artrite, que a própria chikungunya provoca, que a inatividade é a pior coisa para a chikungunya, né? Por mais que você tenha dor, a gente sempre orienta o paciente que mais que ele consiga fazer uma caminhada, uma musculação, enfim. Então 2 meses já é um tempo muito grande de chikungunya, né? E isso vai gerando mais dor, né? mais do ponto de vista articular. Então, hoje, a gente sabe que a chikungunya está muito prevalente, né? A gente é o maior caso no Brasil, se não for o segundo maior caso aqui no Juazeiro, nessa região do Cariri. E eu queria saber como é que está sendo a orientação de vocês quando esse paciente chega na academia, o que é que vocês costumam a começar a abordar em relação à musculação ou então a alguma outra atividade física. Nós trouxemos até um dermatologista para cá, Dr. Kennedy, né? E o fisioterapeuta Geilton, justamente para prevenir, né, o paciente depois que ele passar da fase aguda da chikungunya. E o que é que acontece? Primeiro nós temos que conhecer esse indivíduo. Primeiro a gente faz uma avaliação física, uma anamnese, para entender o corpo desse indivíduo. Se ele já era um indivíduo que já treinava, tinha uma capacidade cardiorrespiratória melhor, já tinha um desenvolvimento de deambulação melhor, ele vai ser mais fácil ser tratado essa recuperação. Agora, se é um indivíduo sedentário, muitos anos, nunca fez nada, pegou chikungunya, mas ele teve a iniciativa de ir para a sala de musculação, então é tudo muito simples em relação às atividades. Ou seja, alongar muito bem, fazer trabalho de mobilidade articular, começar a ativar a musculatura posterior desse indivíduo, porque a gente vai começar a resgatar ele, Vicente, pelo menos para as atividades diárias do dia a dia dele. Atividades básicas. Não sobrecarregar a estrutura desse indivíduo. O que é que acontece? Muitas pessoas tiveram a chikungunya e já está lá dentro da academia fazendo sobrecarga nas articulações. E a articulação não está preparada para poder absorver essas cargas não. O que é que vai acontecer? Lesão. E outras já treinavam, acham que pode já treinar como treinava antes. Você tá assim, não passa pelo processo de adaptação. Readaptação. Né? É um processo readaptativo. Então você tem que trabalhar justamente de novo, com calma, levando todo o repertório motor que a gente falou antes, para que aquele indivíduo ele possa realmente se sentir apto a poder ir aumentando. Então, isso é uma coisa que a gente acompanha diariamente, que é o quê? Não, mas eu pegava 20 quilos no supino. Calma, vamos fazer aqui com 5.
A barra, a própria barra, né? Vamos fazer com calma, você vai gradativamente você vai aumentando. E aí você vai percebendo com as respostas também fisiológicas do indivíduo, como é que ele está se sentindo, que ele vai dizer que vai estar melhor, até porque passou essa fase aguda, ele vai estar realmente mais adaptado a fazer esse treinamento. E aí evitar justamente essas lesões. Porque o que acontece muito é querer voltar achando que já pode pegar a mesma carga que pegava antes. E aí acaba se lesionando por conta de uma sobrecarga. Perfeito. Eu sempre trago aqui o podcast Saúde Integrativa, Vicente, com essa visão e esse objetivo, doutor Marcelo, de realmente fazer com que o exercício físico seja direcionado para a saúde do indivíduo. Certo. Não para a questão do rendimento, Paulo. Então, se você tem uma necessidade, qual é a sua necessidade hoje? É fortalecer a musculatura do quadríceps, da perna posterior e anterior, para poder você ter um desenvolvimento melhor e diminuir essas dores no seu joelho? Então, vamos passar pelo processo mais simples do que pode te dar subsídio no futuro. Então, eu trago sempre dentro da sala de musculação para os meus clientes essa visão. Nada de estética. Primeiro, a gente tem que fazer o tratamento através do exercício físico. A estética é a consequência daquilo que tu está buscando. Se tu tem assiduidade, né? Tu vai ter desenvolvimento, tu vai ter hipertrofia. Se tu tem responsabilidade com tua alimentação, que é 80% do resultado é alimentação saudável. Não adianta. Não adianta você querer comer caviar se seu corpo está preparado para comer caviar. Coma o simples, coma batata doce, coma macaxeira. Enfim, são exemplos que a gente dá aos clientes para poder entender que o treinamento, o exercício físico mesmo, musculação, é consequência do resultado que tu tem que ter uma base. Se tu não tiver base, daquilo que a gente começa a construir na periodização do macrociclo, do mesociclo, do microciclo dentro do treinamento, tu não vai ter desenvolvimento nenhum. Eu vou sobrecarregar o teu aparelho. Então o que é que acontece com a maioria dessas pessoas que treinam aleatoriamente dentro da sala de musculação? Sobrecarregar o aparelho motor, abrindo uma brecha de lesão para o futuro. Acabou-se. Tem uma coisa muito importante aqui, tem uma pessoa aqui na... o pessoal, eu botei meu Instagram ao vivo aqui, né? Tem perguntas aqui, mas eu só vou explicar para o pessoal que está ao vivo aqui no meu Instagram, que na verdade é um podcast, é Saúde Integrativa. Acompanha lá, mano, pessoal acompanhar. Tem pessoal para acompanhar também no podcast Saúde Integrativa, que é muito interessante. E o foco maior aqui é prevenção e lesões do ponto de vista do joelho. Obviamente que a gente começa a conversar sobre outras coisas, e também começa a ter várias perguntas de outras coisas. O que eu quero falar, uma coisa que também é muito pertinente em relação ao assunto do ponto de vista da educação física e do treinamento, tem uma paciente aqui falando sobre degeneração da sacroiliaca. Tá? Então, fala um pouco sobre a sacroiliaca degenerativa. Na verdade, para quem não entende, a sacroiliaca é uma articulação ali no finalzinho da coluna, entre um sacro, que é um osso que termina a coluna e começa esse osso que se chama sacro, e os ilíacos, né, que é aqueles revólveres que a gente popular, que são os revólveres que o paciente tem aqui do lado direito e do lado esquerdo. Então, essa articulação, ela sofre a degeneração por vários problemas. A principal degeneração dessa sacroiliaca é o problema mecânico, né? O paciente tem uma sobrecarga nessa coluna, tem uma sobrecarga nesse quadril, então vai tendo um desequilíbrio nessa articulação, principalmente o excesso de peso vai gerando uma lesão nessa articulação sacroiliaca. E também nós temos as doenças inflamatórias que podem estar levando essa doença na articulação sacroiliaca, que é uma muito conhecida que se chama espondilite anquilosante. É uma doença imunológica, e essa doença imunológica, o primeiro sinal que ela vai dar são dores na articulação dessa região sacroiliaca e uma dor na coluna. Essa dor na coluna é uma dor diferente de uma dor na coluna normal. Ela vai doer no repouso, ela é diferente, ela vai melhorar na movimentação. E a dor é maior de manhã. Então, você acorda de manhã, você tem uma dor muito intensa, e quando você começa a movimentar, essa dor vai melhorando. É diferente de uma lombalgia mecânica. A lombalgia mecânica, quando você se movimenta, você sente mais dor, né? Quando você está paradinho, quietinho, diz, doutor, eu estou quietinho aqui, eu não sinto dor nenhuma na minha coluna. Agora, quando eu me levanto, quando eu me sento, ou quando eu ando, a dor na coluna dói. Isso já é mais uma lombalgia mecânica, uma hernia de disco, estenose, enfim, outros problemas que tem na coluna. Já a dor na coluna por essa doença, que se chama espondilite anquilosante,
importante, essa é uma dor já diurna, a pessoa acorda de manhã já com bastante dor na coluna, e quando ela com movimento, diz, doutor, melhorei, fiquei bom demais. Agora, quando eu deito de novo, quando eu tento repousar, essa dor ataca. Então, é uma doença que tem que ser tratada com o reumatologista, porque é uma doença imunológica. E um sintoma dela é essa sacroileite ou sacroilíaca degenerada. Então, assim, o que eu costumo fazer com os meus pacientes que têm sacroileite? Primeira coisa é saber diagnosticar o que é que ela é, né? Se ela é uma inflamatória ou se ela é mecânica. Quando eu descarto essa ponto de vista inflamatória de alguma doença complementar, eu começo a tratar essa sacroileite. Na verdade, eu trato primeiramente sempre com medicações, analgésicos, anti-inflamatórios, fisioterapia e atividade física. Quando o paciente não melhora, eu lanço mão dos tratamentos que eu posso fazer invasivo. Eu vou com ultrassom nessa articulação da sacroilíaca e infiltro aquela articulação sacroilíaca. Essa infiltração dessa articulação sacroilíaca você pode fazer desde corticoides com doses pequenas até com esses materiais biológicos que a gente pode utilizar. Ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas, o BMA, que é o aspirado de medula óssea, o nutracêutico, que a gente costuma fazer muito nessas regiões, e até mesmo glicose. Glicose a 5%, a gente pode fazer até de 5% até 12,5% na articulação, até tem casos com 25%, que o que a glicose faz? A glicose ela estimula uma inflamação para que o seu corpo combata aquela inflamação e, consequentemente, diminua esse processo inflamatório, o que a gente chama de proloterapia. A terapia antigamente muito usada, mas pouco difundida, porque é barata, né? A glicose é muito barata, então a indústria farmacêutica não se interessa muito por esse tipo de tratamento, mas é uma terapia extremamente eficaz. Então, eu faço esses mecanismos de tratamento. Existe tratamento cirúrgico, essa é muito raro disso acontecer, mas ela fica geralmente nesses tratamentos. Apenas com fisioterapia e atividade física, ela é o suficiente para dar uma melhorada. Eu queria perguntar para vocês, já que ele me perguntou também, como abordar esse paciente que tem essa inflamação na articulação sacroiliaca do ponto de vista mecânico da própria musculação. Perfeito. O que é que acontece? A falta de mobilidade é uma ameaça ao sistema nervoso central. Então, quando o indivíduo ele tem pouca mobilidade, ele não tem força. Para poder ter mobilidade, você tem que trabalhar a força. Então, essas valências físicas vai começando a ser abordada dentro desse padrão desse indivíduo. O que é que a gente tem que fortalecer? A musculatura que compõe o quadrado lombar. Então, é uma musculatura bastante acionada durante o dia e que as pessoas que vão para dentro da academia esquecem. Acham que é apenas a flexora e a extensora é o principal motor propulsor que o indivíduo vai ter para poder ter um desenvolvimento. E não funciona desta forma. Eu tenho que pensar nas extremidades, no centro para poder ir para as extremidades. Então, se eu fortaleço o meu centro, eu vou ter tamanha capacidade de suportar tudo aquilo que eu vou fazer no dia a dia. Aí eu vou começando a fortalecer o meu centro, vou começando a fortalecer o meu quadrado lombar, que compõe toda essa musculatura interna do quadril, os flexores do quadril, o posterolateral, o glúteo médio, o glúteo máximo, o glúteo mínimo, não apenas com carga, mas com o peso do próprio corpo eu posso fazer isso, trabalho de força manual, para poder começar a fortalecer essa região do ponto de vista mecânico. E começar a fazer com que esse indivíduo entenda que nós, seres humanos, foram feitos para se movimentar. O que é que acontece? Dentro da academia, Vicente, esquece um treinamento bem simples e básico, que é a coordenação motora. Então, quando o indivíduo ele perde essa coordenação, que não é treinado dentro do espaço das academias, dos estúdios, ele vai começando a ficar com analfabetismo motor. Vai começar a compensar outras estruturas que estão ali mortas, esquecidas. Então, ou seja, os sprints, os skips são exercícios básicos também para poder fortalecer essa região dessa musculatura que compõe todo esse quadrado lombar. Então, fortalecendo essa região, partindo do centro do corpo, você vai diminuir também, juntamente com o tratamento, se for realmente muito invasivo, inflamatório, depois que passar por esse tratamento do especialista da parte clínica médica, o profissional de educação física tem que fazer todo esse aparato para fazer com que esse indivíduo ele tenha desenvolvimento e possa prosseguir na sua vida normal.
E a gente costuma também utilizar muito o treinamento funcional, né? Que a gente chama de treinamento funcional. Muitos acham que o treinamento funcional é treinamento com bola, com caixote, com cone, com barreira. Não, Funcional para quê, né? Funcional para quê? A funcionabilidade daquela criatura. Então, a pessoa ela tem uma deficiência justamente no agachar, por conta justamente de passar muito tempo sentados, trabalha muito tempo ali, fica muito tempo parado. Então você vai tentar trabalhar com que ela tenha justamente essa mobilidade no quadril, trabalhando a parte de alongamento, trabalhando a parte de movimentação, com que vai ajudar ela a melhorar essa movimentação diária. Perfeito. Então isso sim vai ser um treinamento funcional para essa pessoa. Por quê? Porque ela vai melhorar a funcionabilidade diária dela e não utilizar de N materiais que às vezes pode vir até ocasionar algo maior. Eu estou fazendo algumas experiências em relação a essa parte de mobilidade, e o cliente ele entende o seguinte: a individualidade de cada articulação ela tem que se movimentar independentemente do que você faz no seu dia a dia. Então, daqui que ele cria essa consciência, vai gerar um tempo. Mas quando ele começa a entender que essa individualidade da independência articular de cada movimento que você faz, você vai ter um desenvolvimento melhor. Sim. Na corrida, no ciclismo, na natação, porque o corpo, quando ele começa a entrar em sincronia, é o corpo todo. E isso, como você falou, né, é individualidade biológica. Por exemplo, eu pratico boxe há 3 anos. Né? Então, boxe para mim hoje é minha principal função, assim, minha principal atividade. Eu treino todo dia, eu faço musculação. Mas boxe para mim dá muito mais prazer hoje do que a própria musculação. Mais endorfina, né? Exatamente. E que para mim é bastante desafiador essa questão da coordenação. Entre coordenar braço e perna, para mim foi uma coisa mais difícil. E eu via gente, cara, 6 meses esse cara tá fazendo boxe mais bonito do que eu, ou seja, ele consegue desempenhar uma função melhor do que eu. Aí eu fui começando a entender que realmente vai de cada indivíduo, você demora mais tempo de ter aquela função daquela braço, aquela coordenação de braço e perna, e não precisa você ficar chateado com isso, né? Ou seja, o treinamento ele faz a perfeição, ou seja, você praticando, quanto mais você pratica aquela atividade, mais você vai chegar ao ponto daquela perfeição. Então, tem muita gente, doutor, eu não faço musculação porque eu não gosto. Mas por que você não gosta? Eu não gosto. Então, o motivo que você não gosta, teve alguma coisa que aconteceu que você não gosta, ou sentiu alguma dor, ou teve vergonha de fazer algum movimento. Alguns exercícios foram passados e acabaram lesionando, ou então foram meio constrangedor para essa pessoa. São N motivos. Exatamente. Eu costumo dizer, vamos fazer o seguinte, nem todo mundo gosta de tomar remédio. Aí você tem que fazer a musculação como se fosse um remédio. Tá? Pelo menos uma vez no dia, 4, 5 vezes na semana, no mínimo, você tem que fazer, mas você tem que fazer como se fosse remédio. Se você passar 6 meses e não gostar, aí você me diz, todo mundo volta lá, doutor, foi a melhor coisa que o senhor fez por mim, foi me estimular a poder fazer atividade física. E é muito interessante. Outra coisa que junto com a medicina regenerativa que eu comecei a estudar, é que a gente começa a estudar o indivíduo como um todo. Né? Então, a ortopedia, a gente é treinado dessa forma, de a gente... O que é que você tem? Bateu o quê? Bateu o joelho, tudo? A gente é treinado assim. Então, eu fui procurando outras formas de treinamento. E uma das coisas muito importantes é o ponto de vista nutricional que o paciente tem. Por exemplo, chega aquele paciente que chega no meu consultório, doutor, eu sinto dor no corpo inteiro. Então, já é um paciente poliinflamado. Né? Você vê o paciente está com sobrepeso, o paciente está inativo, o paciente tem uma alimentação completamente ruim, tem um sono completamente destruído, ele tem a cabeça completamente desequilibrada. Você pode fazer o que for nesse paciente. Se você fizer terapia regenerativa, se você usar a melhor medicação do mundo, se você fizer a melhor injeção do mundo, esse paciente ele vai melhorar por pouco tempo. Vai ser 2 semanas, 3 semanas. Doutor, mas eu gastei um monte de dinheiro e fiquei bom quando estava tomando esse remédio que o senhor passou. O remédio passou, a dor voltou. Lógico, você está inflamado.
Então você tem as suas células que estão completamente desencadeando o processo de inflamação sistêmica dentro do seu corpo. É um cascata, é um circuito viciante. Então se você não tem aquela consciência de ter uma alimentação saudável, emagrecer, procurar ajuda para emagrecer, porque hoje a obesidade ela é doença. Então a obesidade ela tem um código internacional da doença, que a gente chama de CID. Então a obesidade ela tem que ser tratada como doença, não é um estado, é uma doença. Então toda doença precisa ser tratada da forma certa. Ou com medicação, ou com atividades complementares, ou com a psicologia, ou com a psiquiatria, mas tem que ser tratada, tá? Então, essa doença, ela vai gerar uma inflamação sistêmica dentro do seu corpo que vai desencadear muitas dores. E essas dores vão se tornar dor crônica. Então, é o que eu chego para todos os meus pacientes. Se vocês não tiverem comprometido com vocês, do ponto de vista de medicação para dor, para dieta para emagrecer, atividade física, não vai ser. Pode ir para o melhor médico dos Estados Unidos, ele não vai tirar sua dor. Porque o problema está junto com você também. Então eu tento fazer esse trabalho de formiguinha todo dia na minha clínica. Tá? Porque isso, quando eu fui perceber, quando eu fui realmente estudar esse ponto de vista nutricional. Por que a inflamação? Por que o paciente obeso ele tem dor crônica? Eu fui começar a estudar sobre isso. Porque a célula do tecido adiposo ela funciona como uma usina inflamatória. Então ela joga dentro da articulação ativadores inflamatórios. São as enzimas que a gente chama de TNF-alfa, interleucina, as prostaglandinas pró-inflamatórias. Então elas jogam dentro da articulação, justamente naquela articulação que já estava inflamada, ela joga mais ainda. Aí vai causar o quê? Lesão. Exatamente. É engraçado que como o tema é tão bom, né? Passa rápido aqui que a gente nem percebe. Já vai... Volta... outra coisa que ela pergunta aqui é qual é o melhor profissional para tratar sacroileite, é reumatologista, ortopedista, todos os dois tratam de uma forma muito boa. Voltando a esse tema, quando ela é inflamatória por alguma doença reumatológica, né, como a espondilite anquilosante, aí sim tem que tratar com reumatologista para dar drogas imunobiológicas para poder estar combatendo essa doença autoimune. Mas o mais importante é que faça exercício físico. Sem dúvida. Vá procurar um profissional que possa orientar, né, de uma forma melhor. Não pode ficar parado. Uma intervenção médica, um profissional de educação física ou a fisioterapia. Se você é sedentário, nunca fez, eu acho que ela deve estar escutando aí. Tá sim. Procure o fisioterapeuta para poder fazer uma avaliação. É importante fazer uma avaliação com o fisioterapeuta. E em seguida, procure um profissional. A gente está aqui para poder lhe ajudar, para poder lhe orientar melhor. E que você tenha uma vida mais saudável. Ativa e saudável. Exatamente. Por isso que estamos aqui, podcast Saúde Integrativa, né? Que bom, temos mais um, como diz o doutor aí, Marcel, um trabalho de formiguinha. E é realmente esse trabalho de formiguinha, doutor Marcel, nós estamos tentando levar através das ondas do rádio, das ondas do Instagram, né? Das mídias sociais, justamente depois de entender um pouquinho o ser humano, né? Exatamente. Dele ser realmente esse universo. E aí a gente tentar da melhor forma possível, dentro de cada especialidade, cada um contribuindo para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Exatamente. Esse título do podcast de vocês é perfeito, porque é saúde integrativa, né? Hoje a medicina ela vem modificando, vem se modernizando. Infelizmente a gente ainda tem algum preconceito em relação a isso. Eu vejo alguns colegas que estão nesse âmbito da medicina regenerativa e eles botam ortopedia integrativa. E são criticados por muitos outros colegas, achando que isso é um charlatanismo, que não sei o quê. Mas na verdade, você fazer hoje uma medicina integrativa, ela só vai trazer o bem para o paciente. Onde você vai poder estar aliando o corpo, né, desse paciente, a mente desse paciente, do ponto de vista biológico, né, da própria alimentação, da atividade física, do ponto de vista mental. Hoje você não consegue tratar sozinho. É diferente de você cair, escorregar, sofrer um trauma, quebrar. Então só precisa, por enquanto, procurar um ortopedista mesmo, ver se é tratamento cirúrgico ou não. Se for tratamento cirúrgico, o ortopedista vai lá, opera, depois que um tempo vai para fisioterapia, atividade física para reabilitar. Mas essas doenças crônicas, né, ou seja, que elas já estão inseridas do ponto de vista neurosensorial, do sistema nervoso central, ela precisa sim ter uma integração com as outras especialidades, para que o paciente possa melhorar. Porque só um vai ser incapaz de tratar.
E aí fica a questão de que o próprio paciente também tem que ter essa consciência, né? Que não é só buscar, eu vou procurar um professor de educação física que eu vou resolver meus problemas todos com a parte do treinamento. Não, eu vou procurar um nutricionista que eu vou resolver. Não, é todo um trabalho em conjunto, pessoal. Aqui nós estamos tentando justamente fazer esse trabalho de formiguinha para mostrar que cada um tem o seu espaço e que as pessoas precisam entender isso. E que eu preciso procurar um ortopedista na hora que eu preciso saber qual é o meu tipo de lesão, qual é o meu tipo de tratamento, qual é o meu tipo de medicamento que tem que ser tomado. Eu preciso procurar um fisioterapeuta para poder realmente ser inserido novamente num processo de reabilitação. Eu preciso agora procurar alguém que possa me orientar de forma... Porque eu não estou muito bem da cabeça, então a psicóloga vai te orientar para que você possa realmente encaixar seus pensamentos e voltar a ter uma vida mais ou menos normal. E aí você vai procurar um professor de educação física para que você possa ser orientado da melhor forma possível a ter um treino adequado e específico para você. E então aí sua vida vai ser bem mais... melhor, vai ser muito melhor, né? Então, Vicente, eu costumo dizer que nós somos seres biopsicossociais. A gente precisa trabalhar tudo, a nossa parte mental, social, tudo. Então a gente, quando eu falo biopsicossocial, a gente resume tudo que a gente precisa ter, né? É um conjuntão. Uma coisa liga a outra. Eu acho interessante, olhando aqui, 10º episódio, sabia, doutor Marcel, que a gente está fazendo com o senhor hoje? E a gente vai, a gente volta, e sempre vem uma questão muito interessante, muito importante na vida da gente, a obesidade. Todos, por mais que a gente não queira trazer, mas ela aparece. Ela aparece na questão óssea, ela aparece na questão da chikungunya, da lesão, da nutrição, da psicologia, da mastigação com a doutora Kétia, que ela está aqui, na doutora Kétia, que ela está aqui, do nutrólogo com o doutor Thales. Então, assim, sempre a gente vê a questão da obesidade. Onde é que ela está? Ela está inserida em tudo, né? E o importante, como a gente tem que tratar isso, tratar a nossa cabeça, nosso corpo, nosso ser, nosso social. Se a gente não tratar isso, como é que a gente vai viver, né? Exatamente. Como é que a gente vai conviver? E aproveitando que você falou aí que a gente precisa viver bem, né? Temos aí o espaço Empório Natural, que você pode estar se alimentando de forma mais saudável. Então, quer ter uma alimentação balanceada, quer ter uma alimentação saudável, procura Empório Natural aqui na cidade de Barbalha e você vai encontrar os melhores produtos para você se alimentar. E a Ótica Afago, trazendo aí várias promoções aí no meio de férias. Você aí precisa de um óculos novo, tanto de passeio ou então de grau, vai na Óticas Afago que você vai ser bem atendido e vai estar aproveitando essas promoções no mês de férias. Dr. Marcel Pita, aonde é que os nossos ouvintes, os nossos colaboradores, amigos, podem estar encontrando o senhor para fazer alguma consulta e ter também esses esclarecimentos caso precise de algum tipo de lesão? Na verdade, um prazer estar atendendo todos aqui, né? Eu abri aqui o Instagram, a Adriana aqui está mandando um abraço, Vascão. Aqui a gente vai ter um jogo daqui a pouco entre Vasco e esporte, né? Aqui eu estou em minoria, que tem mais torcedor do esporte. Está 2-2, né? Então, na verdade, hoje eu só me encontro atendendo na clínica, que eu fundei aqui há 6 anos. A gente vai partir para o 7º ano agora em agosto, que se chama ITOC, né? Instituto de Trauma e Ortopedia do Cariri. Ela fica localizada no Office Cariri, atrás do shopping, né? Aquele edifício que tem comercial, que tem muitas clínicas. Acredito que a grande maioria do pessoal aqui da nossa região já deve ter sido atendido em alguma sala daquele edifício. E fica super fácil, fica próximo ali do hospital regional e o shopping, né? A gente tem o nosso Instagram, né, que é o Dr. Marcel Pita. Eu tento colocar postagens diárias, faço conteúdo diário. Conseguiu um tempinho para isso, né? Consigo, porque isso para mim é muito importante, né? Eu comecei a desempenhar isso aí há pouco tempo e estou gostando muito. Então eu peço para todos os ouvintes daqui do podcast Saúde Integrativa acompanhar a gente no Dr. Marcel Pita, também acompanhar o podcast Saúde Integrativa, e nós temos também o Instagram da clínica, que é Ito Cariri, é Itoque, né? Mas aí juntou o C do Cariri e ficou Ito Cariri.
E nossos telefones de atendimento é o 998490440 e 988176577. Eu vou repetir, que é o 998490440. Esse telefone é o WhatsApp também. E o outro é 8817-6577. 8817-6577. Estou lá disponível para todos que possam estar contando com a nossa ajuda. E minha e também dos outros profissionais que estão trabalhando lá comigo também. Lá a gente tem um ortopedista de mão, nós temos outro ortopedista de joelho, nós temos um ortopedista de ombro, que inclusive é morador daqui de Barbalha, um cara muito bom, que é o Dr. Ulisses. O outro é o Dr. João Gilberto, que também é natural daqui da Barbalha, e o outro é o natural do Crato, mas já morou muito tempo aqui na Barbalha, que é o Dr. Marcelo Parente. E nós temos também um ultrassonografista que está acompanhando aqui com a gente, que é o Dr. Guilherme Miranda, que também tem a mesma formação que eu, em relação do ponto de vista de intervenção de dor e de medicina regenerativa. Que coisa boa. Então você que precisa fazer algum tipo de tratamento, ou então tem algum tipo de incômodo no joelho, ou então em alguma outra articulação, vai lá na Intoque, né? Itoque. E se informa da melhor forma possível com grandes profissionais que vão estar lá prontos para lhe atender, certo? Então, muito obrigado, Dr. Marcel Pita, pela sua contribuição aqui no nosso podcast Saúde Integrativa, nesse 10º episódio. Então, eu gostaria de também dar os últimos agradecimentos à nossa equipe aqui, que está composta pelo Wesley Vitor e também pela Glaucia Paola. Nossa amiga Cíntia, ela infelizmente não pôde estar conosco aqui presente, mas está acompanhando nas redes sociais. Grande abraço, Cíntia. E agora, receber só as considerações finais de cada um de vocês aqui da mesa. Queria agradecer aqui a todos os nossos internautas aqui, a todos os nossos ouvintes da Rádio Cariri FM, né, por essa tarde maravilhosa, viu, Vicente? De informação, de conteúdo. Agradecer aqui pelo convite, né, que foi feito ao Dr. Marcel Pita. Ele passou aqui essa tarde de domingo, abnegando de alguns alfazeres deles aí, de familiares, mas esteve aqui conosco na nossa mesa do podcast Saúde Integrativa. E o que mais importante, Vicente, que fica é a contribuição, Paulo, que esse programa, esse podcast tem dado à população. Não apenas aqui do município de Barbalha, mas toda a região do Cariri. Porque hoje nós já escutamos, né, as pessoas falando o quanto a gente está contribuindo. Tem pessoas que não têm acesso, né, a algumas informações de até um profissional, mas pela zona do rádio, Vicente, nós temos contribuído na vida dessas só um detalhe, pessoas. aproveitando, daqui a pouquinho vocês também vão poder estar acompanhando ao vivo pelo YouTube. Então, próximo episódio, né? Próximo episódio, se cenário Deus novo quiser, aqui, já vai ter cenário vamos novo. mostrar aqui nosso novo cenário então, já. Vai estar também pelo YouTube. A gente acha que não ajuda, até mesmo aqui, né, no meu próprio Instagram, que eu não tenho muitos seguidores, mas estavam acompanhando, são seguidores fiéis. Perfeito. São bem engajados. Eles estavam dizendo assim, obrigado pela ajuda, me ajudou muito, ajudou minha mãe que tem esse problema. Então, assim, é muito importante esse papel. Eu tenho um programa também numa rádio do Juazeiro, e faço uma vez mensal. Eu queria ter mais tempo para fazer mais, porque eu gosto demais, né? E você vê que me chamaram aqui, eu falei mais. Ótimo, é bem assim. Tranquilo. Não é assim. Mas o convidado é para isso mesmo. Eu agradeço demais, né? Me sinto muito à vontade quando é o tema que eu gosto muito, que é o tema da ortopedia, não só no joelho, quadril, enfim, eu sou bastante entusiasta do ponto de vista da própria musculação, da fisioterapia, de conhecer coisas novas, de aprender com outros profissionais. Então isso para mim é muito importante e cada um tem uma forma de aprender. Eu aprendo muito com meus pacientes, os pacientes também aprendem comigo, eu aprendo muito com outros colegas. Eu tinha um fisioterapeuta que trabalhava comigo, mas aí eu tive que ter uma mudança lá na clínica lá, e ele acabou descendo para o 5º andar. Mas assim, eu sempre aprendi muito, né, do ponto de vista, eu tenho um personal também, que sempre eu estou trocando ideia com ele. Então eu gosto muito também de estar aprendendo coisas novas, para mim é muito importante. Isso aqui é bom. Perfeito. Paola, dê suas considerações finais, por favor. Só boa tarde e agradecer, né? Agradecer essa presença, agradecer essa simpatia. Essa simpatia como pessoa, como profissional, como ser humano. Porque eu acho que a gente, além de profissional, a gente tem que ser humano, a gente tratar o outro com amor. Não só olhar uma lesão, não só olhar um problema psicológico, não só olhar um osso, mas olhar aquela pessoa como um todo. Olhar que aquela pessoa ali está sentindo dor no joelho,
mas além daquela dor no joelho, tem aquela cabeça ali que está pensando várias coisas. Será que eu estou incapacitado? Será? Então a gente pensar como um todo, a gente pensar aquela pessoa no completo. E isso eu posso dizer do Senhor. Obrigado. Porque assim, eu lhe digo, hoje eu estou aqui, né, como podcast, mas eu acompanhei meu pai junto nas sessões com o Dr. Marcel e assim, graças a Deus, hoje eu estou aqui para dar testemunhos positivos de um médico perfeito, que eu gosto muito, e de um ser humano ímpar. Obrigado, eu fico bastante lisonjeado, porque a gente faz isso de coração, na verdade, e a gente faz sem querer nada em troca, sem querer ser melhor do que ninguém, né? E eu tenho muita empatia pelos pacientes, é tanto que hoje eu estou me dedicando exclusivamente à minha clínica. Foi uma decisão muito difícil para mim do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estratégico. Então, assim, eu tive que tomar essa decisão, muito pensado, tenho família, tenho pessoas que dependem de mim, mas acreditando sempre no melhor para mim e acreditando sempre no melhor para o paciente, onde eu pudesse ter mais disposição, onde eu pudesse me entregar mais ao ouvir, né, esse paciente que é tão importante para mim. E fazer, além de paciente, fazer amigos, né, como eu estou aqui, né, a convite seu, ou seja, foi uma grata surpresa, assim, de forma de ganhar um paciente, não era nem a senhora, era seu pai que estava junto lá, e assim, eu fico bastante agradecido por isso. E é um prazer, sempre que puderem ou quiserem que eu venha, para mim não é nenhum martírio, nenhuma estripulia a mais, ou seja, alguma coisa que eu possa fazer que esteja sobrecarregando meu tempo. Na verdade, eu gosto de me dedicar com isso também. Isso faz parte da minha vida e eu te agradeço muito pelo convite. Se tiver alguma novidade lá depois de alguns estudos, alguma coisa com sua equipe, a gente deixa aqui o microfone do podcast Saúde Integrativa aberto. Perfeito. Para trazer qualquer novidade. A qualquer momento pode entrar em contato com o Paulo, entre em contato lá na nossa agenda lá do podcast, que a gente organiza uma data melhor para poder a gente estar trazendo algum tema que possa estar contribuindo novamente. Eu te agradeço assim, mais. Eu acho que agosto ou setembro a gente tá idealizando coisas maiores. A gente está querendo alçar voos maiores e a gente está querendo montar um fórum. Né? E a gente está querendo montar um fórum. Um fórum do podcast Saúde Integrativa. Onde justamente trabalha esse tema. Onde a gente vai trabalhar tudo isso. Né? A gente vai fazer, eu acho que a gente vai... Está mais próximo do público, né? Mais próximo do público, a gente vai fazer o resumão de todos os podcasts que a gente fez. E quando a gente já tiver com tudo isso bem organizado, quando tiver com tudo isso bem pensado, aí se preocupe não, que vai ser uma das primeiras pessoas que a gente vai trazer para cá. Agradeço demais. Na verdade, isso que vocês fazem é muito importante. A gente sabe que não só a nossa região, mas o Brasil inteiro é carente de especialistas. A gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso àquela especialidade, seja ortopedista, seja um reumatologista, seja um infectologista. Isso é muito difícil e a gente está dando pelo menos um norte para aquela população procurar um caminho que ela possa se direcionar. Exato. Isso é muito importante, porque às vezes, se você ter ideia, eu já atendi dentro da especialidade um paciente que tinha uma dor que não tinha nada a ver. O paciente foi por prostatite, cara. O cara foi, doutor, estou com problema aqui na próstata. Ou seja, o paciente veio para lá porque ele disse, não, vai para o doutor Marcelo que ele atende bem. Não atende esse tipo de... Ou seja, o cara não sabe nem qual é o próprio problema dele. Foi para o encaminhamento do clínico, ele chegou com esse encaminhamento lá desse clínico justamente por esse problema. Ou seja, se tivesse a oportunidade de estar escutando um urologista falando sobre prostatite, ele saberia que teria uma especialidade como a urologia para poder procurar esse caso dele. Então isso aqui é muito importante, isso aqui é algo que o paciente tem em mãos e se ele puder se dedicar, hoje é um tema que eu me interesso, vou escutar esse tema. Como ela disse assim, vou ligar, tem um ouvinte aqui, vou ligar para a mamãe escutar hoje, porque ela tem dor no joelho. Então é muito importante isso. Perfeito. Justamente por conta disso que estamos aqui, o podcast Saúde Integrativa, para tentar levar nas ondas do rádio e também da internet essa melhor qualidade de vida para todos os ouvintes. Então, muito obrigado, Dr. Marcel Pita. Obrigado, Glaucia Paola. Obrigado, Sérgio. Próximo episódio, dia 17. Dia 17 de julho, não é isso? Fisioterapeuta, Dr. Geilton, né? Dr. Geilton vai estar novamente, mais uma vez, de novo,
conosco, já é carimbado, né? Então, sinta-se à vontade também, viu, doutor Marciano? Na hora que quiser vir. Então, assim, a gente, como o senhor até falou aí, a gente gosta de fazer amigos. E aqui está os microfones da Cariri FM, como também do Saúde Integrativa, abertos para vocês. Então, pessoal, muito obrigado a todos e acompanha novamente o nosso podcast Saúde Integrativa, dia 17 de julho. Certo? Com um fisioterapeuta Geilton. E aí, pessoal, a gente agradece mais uma vez a presença de todos e, nesse momento, agradece a Empório Naturale por estar apoiando mais uma vez o programa Podcast Saúde Integrativa e também o Óticas Afago, a clínica Óticas Afago. Então, muito obrigado e boa tarde a todos.